Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e os convidados de hoje é o pastor William, que é teólogo, e o Lucas Mataus, que é psicólogo. Nós vamos estar abordando um tema muito interessante aqui, então se você está chegando agora, é importante você se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Eu queria te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @igrejacmb, e estamos 2 canais novos no YouTube. Um deles é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB. Pessoal, seja bem-vindo ao podcast CMB. É uma honra, né? Tô aqui bebendo uma aguinha. É uma honra estar aqui com vocês hoje, com o pastor William, com o senhor também, com o Erics ali, ó. Escondido atrás das câmeras. Para mim é um prazer. É um prazer estar aqui com vocês também. Né, pastor William? Prazer enorme. Amém. Hoje a gente vai falar, vamos começar esse tema aqui. A gente vai falar sobre ansiedade e depressão. Eu quero ler um texto. Você achou a melhor versão aí, né? Para a gente poder começar o nosso tema. A gente vai ler Mateus capítulo 6, versículo 25. Pode ler, Lucas? Pode ler. Fala assim, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Amém. Um texto bem conhecido na palavra de Deus, para a gente começar falando sobre ansiedade. Ele começa falando para a gente não andar ansioso por coisa alguma, mas a gente quer usar um ponto aqui para a gente começar o nosso assunto. A ansiedade pelas coisas de Deus e a ansiedade pelas coisas do mundo. William, começa falando sobre a ansiedade pelas coisas de Deus. Estávamos analisando esse texto sobre a ansiedade, né? Para mim, a ansiedade ela pode ser um mal a partir do momento que eu mudo o foco. A ansiedade pelas coisas de Deus e a ansiedade pelas coisas do mundo. Vamos lá. Pelas coisas de Deus, ansiedade, está ligado a uma espera. E toda espera envolve uma expectativa. Certo. E o que é a frustração? A frustração é uma expectativa que não foi suprida. Né, Lucas? Uma expectativa que não foi completa. Então, se no mundo, esse mundo tão passageiro, tudo que a gente busca, tudo que a gente faz nesse mundo, ele não nos completa. Nós só somos completos em Deus. Então, a ansiedade do mundo, pastor, ao invés dela nos preencher, ela nos frustra. Por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquisto, sempre vai haver um vazio, ela não nos preenche. Já a ansiedade em Deus, esse esperar no Senhor, esse anseio pela presença dele, ele nos gera esperança. É isso que eu ia ler. Esse texto começa... Isso está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu vou ler o versículo, aí você pode continuar. Ele diz assim, ó, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Meu Deus. Né? É algo da parte de Deus, é um anseio, é uma ansiedade, né, das coisas de Deus, né? Começa falando mais sobre isso, só para as pessoas que estão em casa começar a entender e diferenciar as duas coisas, né? O que é essa ansiedade da parte de Deus e essa ansiedade da parte do mundo. A palavra em si, ela é a mesma, está ligado à busca de ser completo. Por exemplo, se eu fico ansioso por algo do amanhã, eu estou ansioso por algo do amanhã, mas eu vivo em um mundo que pode não haver amanhã. Que o amanhã ele pode não chegar. Já o anseio em Deus é aquilo que você leu. Eu trago à mente, à memória, aquilo que me dá esperança. Porque em Deus não existe só o amanhã, mas como a eternidade. Está reservado algo que vai me preencher, que vai me completar. É onde o Senhor diz, ainda que teus anseios terrenos não se concretizem amanhã, eu sou suficiente para te completar em todas as áreas da sua vida. O que Deus traz sobre mim me preenche de uma tal forma, pastor, que a ansiedade desse mundo, ela se evapora e é preenchida pela presença do Espírito Santo dentro de mim. Então, quando eu anseio por Ele, a minha alma ela é preenchida pela esperança da sua graça. E é uma promessa para aqueles que são filhos, né? Que estão salvos, né? Com certeza. Isso é interessante, né? Com certeza. Ô, Lucas, falando sobre a parte aqui da psicologia, sobre a ansiedade.
existe a ansiedade que ela te leva para algo bom, né? E existe a ansiedade que ela pode te comprometer aí. Explica um pouco para a gente poder entender do lado da ciência. É importante a gente entender e deixar bem claro, né, para o pessoal que está nos assistindo também, é que nós encaramos a ansiedade de forma resumida, vamos tentar resumir, de duas formas. Tem a ansiedade normal, todo mundo passa, né? Você chega alguém e fala assim, vou te dar um presente, aí a pessoa fica com aquela ansiedade, com aquela expectativa. Eu, por exemplo, vou me casar. Então gera essa expectativa, essa ansiedade. Tá ansioso? Tô ansioso. Confesso que esse mês de setembro agora, a ansiedade bateu um pouco mais forte. Eu separei um material aqui, então eu vou lendo e a gente vai, a gente vai explicando. Mas além da ansiedade normal, além da ansiedade que é normal do ser humano, que tem um limite, que tem um controle, a gente pode até ficar ansioso, mas o período, né, a duração dessa ansiedade é um período mais curto. Tem, em contrapartida ali, uma ansiedade patológica, que é o que muitas vezes as pessoas elas não compreendem, não conseguem ter esse entendimento. Eu vou falar bem rapidinho. A questão... qualquer coisa, eu acho que é até interessante você gastar um tempo nesse tema para a gente começar aqui a abordar, até para quem está em casa começar a receber melhor a situação do lado da ciência, né? Então pode ficar à vontade aí para falar, porque aí depois a gente começa levando aqui, um vai para dentro da Bíblia, o outro vai para dentro da ciência, para o pessoal poder acompanhar tudo isso. Não, perfeito. Vamos lá. Em relação à questão da ansiedade, é importante entender, como eu falei, que existe a ansiedade normal, que é a que todo mundo passa, né? Não é porque eu tenho ansiedade que eu tenho alguma coisa, né? A ansiedade é algo que todo ser humano tem, tanto é que na palavra de Deus mesmo fala sobre isso, né? Nessa passagem aqui que nós lemos, não fala de uma ansiedade simplesmente patológica, que é uma ansiedade que é uma doença, mas sim de uma ansiedade normal que todo ser humano tem, toda pessoa tem, não importa se ela já é convertida, se não é, se conhece a Deus, se não conhece, todo ser humano tem ansiedade. A questão, né, é entender esses níveis, entender, eu tô sofrendo uma patologia, será que eu tô passando por um sofrimento psíquico? Você fala que isso tem que ser moderado. A gente tem que entender. Por exemplo, às vezes a gente julga muitas coisas e talvez aquela pessoa tá passando por um problema psíquico. Tá passando ali, talvez, por uma ansiedade. A gente vai ver depois, eu deixei separado aqui, que existem várias formas, né? Existem várias causas de ansiedade. Até mesmo um fator genético é um fator de ansiedade. Então, a pessoa, qual é a culpa dela? Vamos supor, imaginar na questão genética, né? Se existisse uma culpa, se a gente pudesse falar em culpa, qual seria? É genético. Então, é importante ter esse entendimento para a gente acabar não sendo injusto, muitas vezes, com as pessoas. Mas vamos lá. Ansiedade normal. Eu coloquei o notebook no jeito errado aqui, né? Mas beleza. Fala assim, receios desagradáveis, porém sem causar sofrimentos significativos. Preocupação ou aflição que gera ali um desconforto, mas é controlado. Tem um limite. Né? Igual quando a gente começa a assistir um futebol ali. Quem gosta de futebol sabe como é. Chega ali, começa o jogo, dá aquela ansiedade, né? Naquele período ali de 2 horas de jogo. Passou o jogo, acabou. Então é aquele momento, tem um limite. Né? Eu sei que tem um início, tem um fim. Depende, né? Se a pessoa for atleticana, aí a ansiedade fica... Olha, depende. Eu tô brincando com ele porque ele é atleticano. Que nem fala assim, né? Tem o nervosismo limitado, né? Você fala que depende muito da pessoa em si. Quando a gente fala sobre moderação, eu entendi o que você tá querendo dizer. Tipo um jogo de futebol, 2 horas ali. A pessoa fica tensa ali dentro, de repente é uma final, algo do tipo assim. Mas ou ganhou, ou perdeu, ou empatou, parou por ali. Você não carrega aquilo pro resto da tua vida. A questão de, tipo, ser uma pessoa que não está resolvida nesse sentido e alimentando esse tipo de coisa, é quando você fala que isso começa a fazer mal, é isso? Isso. Aí parte para a questão patológica, que tem vários... Até vou abrir aqui para poder falar um pouco sobre isso, é mais fácil. Que tem várias causas. Tem o fator genético, então... Dependendo da questão familiar, do histórico talvez de uma patologia, enfim, alguma coisa relacionada à ansiedade na família, pode ser que isso passe por ser um fator genético. Existem transtornos
de ansiedade que são causados por fatores genéticos, talvez alguma disfunção ali hormonal, então é muito importante estar atento. Outra questão é o ambiente. Então, um ambiente que a pessoa vive pode ser um ambiente onde gere ali essa ansiedade, um ambiente que gere um estresse, que não comporte talvez aquilo que a pessoa necessite. Uma outra questão é a questão de mentalidade, que é muito que pega nós, né, no dia a dia. A gente tem que entender aonde está o nosso pensamento. A gente vai falar sobre a palavra de Deus. Se meu coração estiver em Deus, se minha confiança estiver em Deus, a minha mentalidade também vai estar em Deus. É muito aquele versículo onde fala assim, não conformeis com esse mundo, mas renovais Isso. mas transformais pela renovação Isso. do vosso entendimento. Isso. Ele está querendo dizer que tipo, o mundo está caminhando para uma geração de pessoas ansiosas, né? E não só ansiosas, como também pessoas depressivas, mas que quando você tem o conhecimento e você traz um equilíbrio através do conhecimento sobre a tua vida, você consegue moderar e isso transforma a tua mentalidade, a tua forma de ser. É isso que você está querendo dizer, isso. Né? Então, a mentalidade, vamos supor, se a pessoa pega 2 irmãos gêmeos e coloca um em uma família que não é ansiosa, que não tem ali nenhum traço de ansiedade, que o pessoal ali é um pouco mais, vamos colocar entre aspas, tranquilo, e coloca o outro irmão gêmeo numa família onde o sistema é diferente, totalmente ansioso, né? A família funciona de maneira ansiosa, por mais que são gêmeos. O que ficou lá no meio dos ansiosos, ele vai crescer com essa ansiedade. É como se fosse o sistema daquela casa é diferente do sistema da outra. É diferente. Interessante. E os dois têm o mesmo sistema... Eu entendi o que você está querendo. A mesma genética, são ali... Não são a mesma pessoa, mas são iguais, né? São iguais. E de repente, a forma da criação, o sistema dali pode mudar e comprometer toda a vida da pessoa. E pode. Então, isso aí é muito importante. A gente não percebe, às vezes, nossa, como que eu me tornei... Como que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito? Olha para sua família, né? É importante ter esse olhar. E não é maldade. É você se descobrir, saber quem você é e lutar, né? Com aquilo que você tem ao seu alcance. Forte. Mas é importante entender assim, existe uma ansiedade patológica, que é uma doença, que veio talvez ali de uma frustração, talvez que veio de uma situação ali, mesmo de ambiente, mas que se instalou. Talvez uma questão genética, então é importante ter esse olhar atento, porque a ansiedade que é patológica, que é doença, ela causa sérios sofrimentos psíquicos. A pessoa ela não consegue se desenvolver, a pessoa ela não consegue escolher, ela sofre com procrastinação, ela começa a sofrer com insônia, e tudo isso acarreta em déficit na vida dela. Ela não rompe, ela não vence, e não porque simplesmente aquela pessoa... Ela quis assim, não, porque ela enfrenta uma dificuldade, tem um problema, tem uma situação e virou uma doença, né? É que nem o senhor falou, né, do futebol. Tem pessoas que não conseguem ter esse limite. Então, eu lembro que eu mesmo, vou dar um exemplo de mim mesmo, que o ano passado a gente foi campeão, vou dar um exemplo bom, né? O Atlético foi campeão. Só que eu ficava pensando muito nisso. Antes de chegar o dia do título, o Atlético ganhou antecipado. Verdade, você nasceu e já não era campeão. 27 anos de espera. Então a gente fica ansioso. E eu lembro que eu ia dormir pensando no Atlético. Eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? E o interessante, a gente falando sobre o sistema, a tua família inteira é atleticana, né? A gente só tá usando um exemplo aqui, inteira. Meu tio, ele, na final, quando a gente foi campeão da Libertadores, ele não conseguia ficar na sala. Todo escanteio, ele ia pra cozinha. Mentira. Ele ia pra cozinha. Não ficava. Aí ele ia lá, pegava um cigarro, fumava, voltava. Eu vou até ler um texto aqui, William, aí você entra nele. Tá falando muito do Atlético, viu, rapaz? Vamos lá. Aqui tá escrito em Isaías 26:9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim. Eu te busco ansiosamente. Tá falando sobre ansiedade e tá falando de busca, né? William, tem a questão, por exemplo, você falou sobre o lado... a genética, né? Que a pessoa pode nascer com isso, né? E isso se tornar uma doença. Mas o lado espiritual, né? Pelo que nós conhecemos de Bíblia, pelo que nós temos hoje, tanto nas escrituras sagradas, quanto até testemunho de pessoas que foram curadas já. Isso pode ser curado por Deus? Vocês concordam comigo? Eu acredito plenamente. O Lucas estava falando, me veio um pano de fundo, assim, visão. Desde o primeiro versículo da Bíblia, pastor, até o último. Se fosse depender
de cenário, Lucas, não tinha início. Tanto que, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava perfeita e a terra estava sem forma e vazia. Pronto. Deus nunca precisou de cenário para mudar a vida de alguém. Porém, todos nós nascemos em um cenário de dificuldade que esteve propício aí a gerar problemas emocionais e psicológicos nas nossas vidas. Hoje, nós, graças a Deus, Deus tem nos libertado, tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Só que se pegar a infância de todos, a sua, a minha, a nossa, cada um tem uma história de superação. Porém, poxa, meu pai foi assim comigo, minha mãe foi dessa forma, eu ouvi isso. Todo mundo tem uma história de um cenário ruim. E isso criou traumas, medos, anseios negativos, depressão, síndromes, que com a graça foi quebrado. Então, o cenário bíblico nunca foi favorável ao que Deus fez. Por exemplo, você pega o cenário aí de José. José e seus irmãos, olha o cenário, caos, inveja, perseguição. Pega Abraão, problema na família, disputa entre Sara, que briga com Ismael, Ismael está perseguindo ali o Isaac. Enfim, uma série de contendas, né? Você pega Davi, todo mundo tem o seu problema e o cenário sempre foi de problema. Só que mesmo assim, o que Deus fez? Quando eles vieram debaixo dessa graça, o Senhor mudou e transformou a vida de cada um. Eu não vou te pegar de surpresa, não. De repente eu vou... Pode pegar. De repente... Pode mas falar eu queria que você usasse muito... De repente a gente volta a conversar com o Lucas aqui, você vai lembrando de algumas coisas, o Espírito Santo vai te trazendo aí. Eu queria que você usasse exemplos, por exemplo, de pessoas... Você falou de Davi, né? Davi. Você falou sobre trauma, situações do passado e tal. Eu queria que você fosse usando exemplos bíblicos para a gente poder tá trazendo isso para as pessoas. Porque hoje, o que acontece? Na hora que ele falou sobre... agora me fugiu o nome, quando se torna uma doença, patologia. A patologia, né? As pessoas usam muito isso como desculpa, tipo, sim, é uma patologia, isso é uma doença. E a pessoa entra naquele estado de, tipo, claro que ninguém quer ficar sofrendo, né? Mas é um estado de conforto para a pessoa não lutar. Não vencer. Contra aquilo, mas permanecer e, de repente, aquilo cria um sofisma na mente dela e ela não consegue romper. Por isso que eu quis entrar nesse tema, para a gente falar sobre isso e apresentar também a parte, né, de que Deus, ele cura, de que Deus, ele liberta, de que Deus, ele transforma, né? Você falou sobre Davi. Davi, ele é ali o rejeitado, né? Um exemplo. Sim. Dentro da sua casa ali, né? Até porque quando o próprio profeta Samuel está ali, tem uma mesa preparada, os irmãos estão ali, ele pergunta, não tem mais ninguém? Tem um, né? Mas ele não era nem chamado para sentar à mesa. Então, tipo assim, existiam alguns traumas ali que Deus foi trabalhando, sim, na vida de Davi, transformando a vida de Davi, né? Então, eu queria que a gente fosse usando essas situações. De repente, se você tiver uma orientação bíblica, existe um exemplo em tal parte da Bíblia onde isso aconteceu, para a gente poder estar mostrando dentro de casa. Porque hoje, o que eu mais percebo é que as pessoas, elas pegam isso como uma desculpa, né? De tipo, é uma doença, né? A pessoa acredita que, tipo, Deus pode curar ela de um câncer, mas que Deus não pode curar ela da depressão. Tipo, a depressão não tem cura, né? Mas é que nem a ansiedade. Não tem cura a ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, mas ela tem que ser moderada, né, Lucas? É isso? Não, tem até eu tava lembrando aqui agora, que é muito importante que a gente entenda que quando o homem caiu, lá no Éden, a alma dele ficou bagunçada, né? Automaticamente o espírito dele começa a adormecer, né? O homem espiritual, ele morre, tanto é que quando a gente nasce de novo, ele revive, Deus ressuscita esse homem espiritual, e aonde a alma que tá ali, né, foi afetada pelo pecado, ela tem que aprender do zero como se sujeitar a Deus e a viver ali de acordo com a vontade de Deus. E é a nossa luta, né? A nossa luta. Então, a nossa alma, ela ficou desfigurada, né? Ela não tá da forma que Deus gostaria que ela estivesse. Então,
Ansiedade, depressão são doenças da alma. É onde a gente, né, tem que fortalecer o espírito para que a gente consiga ter esse controle. Até né? esses tempos atrás a gente teve um assunto estudando na mesa sobre... Ficou bem polêmico, né? Na questão de tipo, onde está a dor? Né? E a gente mostrando ali que, tipo, a dor está na alma, né? Porque uma pessoa, quando ela... Se ela for salva, ela está no céu, mas se a alma dela for pro inferno, ela vai sentir dor, não é isso, William? É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Que a alma... É a alma. Ela tá ali e ela tá sentindo dor, ela vai ser atormentada, né? Então a nossa alma pode ser curada, William. Eu acredito que sim. Porque ainda ontem, eu nem sabia que você... ia tocar sobre esse assunto hoje, né? A gente estava orando sobre o assunto, mas quando eu recorro a Deus e volto a Ele, o estado que eu estava era de caos, de queda, caí, então eu me afastei, eu errei o alvo e me afastei dele. Mas quando eu me volto a Ele, tudo que é imperfeito pode ser consertado, porque Ele é perfeito, então Ele me dá essa condição. Por exemplo, uma árvore, estava vendo isso interessante, uma árvore sem o solo, ela não consegue permanecer de pé. A chuva sem as nuvens, ela não aparece. Mas a nuvem sem chuva continua sendo nuvem. O solo sem árvore continua sendo solo. Da mesma forma sou eu. Eu, sem Deus, não sou nada, mas Deus sem mim, Ele sempre vai continuar sendo Deus. Verdade. Pronto. Então, se eu estou fora, eu estou desequilibrado, bagunçado, mas se eu estou nele, todas as coisas são equilibradas dentro de mim, principalmente a alma, aonde é aí o centro das emoções, né? É forte. É o centro das emoções. Então, tudo se aponta para ele, não tem como. Você falou aí de pessoas que justificam seus... Não, eu fiz isso por causa daquilo. Ok, pode ser que aconteça, mas existem casos na Bíblia de pessoas 100% corretas que do nada surtaram e tomaram atitudes. Por exemplo, Judas. Que problema tinha Judas? Era o cara mais equilibrado de todos os discípulos. Alguns teólogos afirmam que entre todos os discípulos ali, era o mais ele era o mais equilibrado, né? Era o tesoureiro, o que cuidava, o que administrava, o certinho. Alguns afirmam que ele poderia até ser um escriba, né? Por todos os atributos que ele tinha. Ele tinha. E foi o que cometeu um dos piores dos atos. Eu estava... Acho que o pior, se a gente for parar pra pensar. Eu estava meditando hoje sobre algo interessante. Por exemplo, Judas o vende. Né? Diz, ele o traiu por 30 moedas de prata. Judas o vende por 30 moedas de prata. Em Êxodo, capítulo 21, versículo 32, vai falar do preço do escravo. Um escravo custava 30 ciclos de prata. Isso equivale a 300 e algumas gramas de prata. Hoje, uns R$1.300, com a cotação de hoje. Então, 30 ciclos de prata. Era o preço de um escravo. Era o preço de um escravo. Só que 30 moedas era o equivalente a um salário mensal. 30 moedas, quase que 30 denários romanos. Né? Então, assim... O salário de um soldado romano da época era 225 denários anual. Quase um denário por dia, aproximadamente. Então, olha que interessante. A simbologia é a mesma, 30. Só que Judas sabia da lei. Eu não posso vendê-lo como escravo, porque ele não é escravo, ele é libertador. Forte, hein? Entendeu? Só que ele fala assim, mas eu posso garantir o meu mês aí. Eu sei que ele não será retido por muito tempo. Então eu não posso vendê-lo como escravo. Ele é libertador. Mas já que está arrebentado mesmo, o ato de entregar, ele estava dizendo, eu estou entregando ele a uma servidão. De uma certa forma, Judas na cabeça dele, eu estou entregando ele a uma escravidão. Por isso que ele usa o número 30, que era o símbolo de venda. Entendi. Entendeu? Só que ele não pôde reter por muito tempo. Porque ele era libertador. Tanto que depois ele não se arrepende. Porque o arrependimento tem mudança, mas ele tem o seu remorso, né, Lucas? É isso que eu ia falar. A culpa, o que ele sentiu ali foi uma culpa e um remorso. Ela tem a ver com a parte da ansiedade? A questão do remorso? Da culpa em si. A culpa, ela pesa mais pro lado da questão da depressão. Se a gente for comparar ansiedade e depressão. Mas...
Pode sim ter, claro. A pessoa, vamos imaginar uma pessoa ansiosa. Ela tá pensando lá na frente, automaticamente ela não vive o presente dela. Então, a pessoa vai chegar no final do dia dela, o único sentimento, né, ou os únicos sentimentos que vão existir ali é aquele sentimento de tristeza, poxa, não consegui fazer nada que eu queria fazer. É aquele sentimento de desânimo. Ou talvez ali, sabe esse sentimento, tipo, poxa, de remorso, por que eu não, ao invés de eu focar, não foquei, fiquei pensando lá na frente? Pode acontecer. Então a culpa ela tem mais o lado da depressão. Por conta dessa situação assim, ó, a culpa ela envolve muito o passado. Porque ninguém é culpado do futuro, ninguém consegue, poxa, Entendi. eu vou... Então, mas pode ser por conta, tipo assim, a ansiedade, a pessoa ansiosa, ela pode pensar tanto no futuro que ela não vai viver o presente dela. Então, no final da noite, que é a hora que ela vai refletir na sua vida, vai vir essa culpa. Tipo, poxa, eu devia não ter procrastinado isso. Agora, amanhã, tem o dobro de coisa pra fazer. Consequência. Pode sim ter a ver com a ansiedade, né, com o futuro, mas ela é mais ligada ao passado. Interessante sobre a culpa. Você falou sobre Judas, né? A gente tem a questão de que a culpa dele levou para um remorso que se matou, né? Ele tirou sua própria vida ali, né? E como que isso é interessante a parte ao contrário, né? A mesma coisa acontece com Pedro. Pedro, ele também nega Jesus. Um vende e o outro nega, né? Os dois estão fazendo algo contra Jesus, de alguma forma. Só que existe uma diferença, né? Que um, ele se arrepende, né? E o outro, ele se culpa, né? Hoje, a maior parte hoje das pessoas que estão presas na depressão, tem sim a parte da culpa que a gente falou aqui. Tem mais alguns sentimentos que podem prender essa pessoa dentro desse estado da depressão? Tem vários. Tristeza por uma frustração, uma falta, alguma coisa que talvez tinha aquela expectativa e ela não veio. Tem também questões relacionadas à questão genética, hormonal também. Tem pessoas que elas enfrentam questões hormonais e elas ficam mais deprimidas. Pode sim, tem a ver. Mas os mais comuns não é isso, né? Tristeza, talvez um luto, a pessoa passou por uma ruptura, um término de relacionamento, tudo aquilo que gera esse sentimento que deprime a pessoa. Né? A questão é o quê? É que depressão, essa tristeza, esse sentimento, ele pode ter vários períodos, né? A gente encara na psicologia como em vários estágios. Tem desde o mais leve até desde o do grau mais severo ali. E tudo isso envolve essa questão da pessoa ter ou não resiliência para poder suportar aquilo que ela está enfrentando. Talvez ali, vamos imaginar a questão de Judas, né? Talvez ele não teve resiliência, né? É que nem quando a gente lembra de firmar a casa na rocha e não na areia, né? Isso tem a ver muito com resiliência. E o que levou Judas, então, a fazer isso? Eu me perguntei isso há muitos anos. Alguns historiadores, teólogos, dizem que comparado aos outros, ele nunca teve problema. Sempre foi controlado, equilibrado. Só que alguns teólogos dizem, Alexandre, que ele teve um problema. E esse problema o levou a fazer o que ele fez. Alguém tão equilibrado fez algo tão horrendo assim. Mas acredito-se que o problema de Judas era algo pessoal com o Cristo que ele não aceitava durante a caminhada. Algo pessoal. Algo pessoal. Eu ouvi até em seminários de liderança que eu participei, sobre isso, que o problema dele era um problema mal resolvido com Cristo. E que lá na frente bastou uma oportunidade para ele se revidar. Um problema mal resolvido entre um liderado e uma liderança. E eles supõem alguma coisa nessa... meio que uma teoria. É uma posição. É uma teoria, né? Dentro, não sei, tá aqui o meu psicólogo, né? Mas dentro da psicologia, eu imagino que se eu tenho algo, por exemplo, mal resolvido com você, por mais que eu perdoo, tá? Mas se eu não sentei e não resolvi, eu sou muito de sentar, olhar no olho e resolver. Tá resolvido? Tá resolvido. Agora, esse mal resolvido é perigoso. Porque amanhã pode ser revidado. É o que aconteceu com ele. Porque ele devolve as moedas depois. Entendi. Ele trai. Se ele precisasse de dinheiro, ele ficava com 1 mês de salário. Ele joga as moedas, as 30 moedas, tipo assim. Meu problema não é esse. Eu lembro de uma situação, William, você falando sobre isso, algo pessoal, tá me vindo algo à mente. Eu lembro quando eu estudei a questão de que, porque alguns dizem, né, que Judas poderia ser escriba,
até dizem que, tipo, ele pode ter se oferecido para poder andar com Jesus, ele é aquele que chega e se oferece, e aí Jesus fala, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, que é aquele texto ali, isso é uma tese, né? Sim. Que pode, a gente não pode se pregar isso, é uma tese, mas que aquele ali poderia ser Judas. Porque uma das orações de Jesus é essa, ele fala assim, Senhor, eu oro para que todos aqueles que o Senhor me deu não se percam. Não se percam. E Judas se perdeu, né? Isso é uma das coisas que levam eles a pensar, a ter essa posição, né? Isso é uma teoria bem polêmica, hein? Mas se a gente for olhar na palavra, a gente não vai achar nenhuma parte, tipo, Jesus, Judas, vem, eu te vi debaixo dos outros discípulos ali, a gente tem, né, essa situação. Outra situação que eu lembro que eu estudei na época, e você falando sobre isso me chamou a atenção por ser algo, assim, pessoal, que poderia ter com ele, é a questão de que eles acreditavam que, por exemplo, logo de início, quando foi chamado, que Jesus seria ser um Messias. E ele, por ser escriba e conhecedor, ele olha e ele vê um Messias em Jesus. Só que, passar do tempo, Jesus ele começa a pregar muito sobre amor, e eles esperavam até forte. Hoje, né? Sim. Que o Messias seria aquele como Davi, um libertador que viria montar, teria um exército e lutaria contra o governo romano, expulsaria esse governo de dentro de Israel, ali começasse novamente a ter o governo de Deus. E me levou a um pensamento aqui, né? Eu cheguei, por exemplo, já presenciar situações, hoje eu vou falar da nossa igreja em si, com a nossa liderança, de pessoas que ficam inconformadas, tipo, mas o líder fulano não toma uma posição, né? Como é que ele fica suportando isso desse jeito, né? A pessoa fica ansiosa ali porque o outro não... Isso, e a maioria não era das a forma vezes, que ele imaginava, né? A maioria das vezes... Foi frustrado. Todas as pessoas que tiveram problema com a liderança, vamos falar aqui, né, do nosso ministério, da nossa casa, tenda, onde a gente está, foram pessoas que eram inconformadas, tipo, por que não tomou uma atitude? Por que não faz nada? E a pessoa se torna inconformada e dentro dessa situação acaba se virando contra o seu líder, o seu pastor ou algo do tipo, né? É uma das coisas aí que me faz, assim, pelo menos pensar que Judas ele poderia ter olhado para Jesus e ele falado, por que essa multidão toda caminha atrás de Jesus? E não é bem isso que eu esperava, né? E de repente ele dá uma palavra e reparte o povo e manda o povo embora. De repente, quando agrega demais, ele entra no barco, ele atravessa e não junta. Ele não quer fazer um montinho, né? Ele não quer juntar, né? Fazer uma revolução. Muito forte. Aí é uma que, né? Você falando sobre isso, pode ter sido algo pessoal mesmo, mas né? tem nexo, tem total nexo isso. Total nexo, porque se essa teoria, né, que você expôs, se ela... pode ser que sim, eu acredito, né? Ele ser um escriba, ele tinha conhecimento. E ele já escreveu a respeito da Torá em si. Que o escriba era o responsável por traduzir e manter os escritos. Ele pegava, quando um pergaminho estava ficando muito velho, se definhando, não podia, por exemplo, um pedaço de papel, e eu rasgo o papel e ferir uma letra. Eles tinham que tomar muito cuidado para não ferir nenhuma letra, para não correr o risco de escrever algo errado, porque aquele pergaminho ia passar de geração em geração. Então, antes de envelhecer, ele tinha que escrever novamente. Nossa, teria que rever toda... Isso, e letra por letra, ele era conhecedor. Fielmente. Por isso que Jesus disse, aquele que tirar... ou acrescentar um tio, uma vírgula, enfim, na palavra, né? Será tirado algo tirado algo dele. Então, é responsabilidade do escriba. Isso é uma tradição, tá? Mas para os dias de hoje também. Eu não posso pregar uma heresia, nem também ocultar o que a palavra diz. Então, pastor, era isso. Ele, como conhecedor, eu concordo diante do pessoal plenamente com aquilo que você disse. Quer ver uma das coisas assim que me faz pensar nisso? Quando ele vai falar sobre aquela mulher que ela derrama o perfume aos pés de Jesus, ali aquele bálsamo, né? E era algo muito caro. Logo, ele tá ali, ele já se manifesta, né? Ele fala assim, poderia ter vendido esse perfume e ter dado aos pobres. Só que a Bíblia fala assim, ele não falava isso
pelo cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e ele tocava na bolsa de dinheiro. Olha e a Bíblia isso. fala que Jesus sabia. O mais interessante, eu fiquei me perguntando depois de muito tempo, né? Eu falei assim, ó, e a gente faz muitas essas perguntas pro Espírito Santo, né? Para ele nos trazer a revelação. Por que Jesus, ele nunca repreendeu a Judas? Se ele sabia que ele era ladrão e ele tocava na bolsa de dinheiro, por que ele nunca falou? Falou, ó, eu sei que você rouba, né? Porque, e eu lembro que o Espírito Santo me trouxe uma vez para mim, né? Que ele esperava, foi lhe dado tempo para que se arrependesse. Muito parecido com as cartas, Sim. né? Em Apocalipse, né? Onde fala, foi lhe dado tempo para que se arrependesse. Isso é muito interessante, né? É a misericórdia da parte do Senhor. Agora, você falando sobre isso, que havia algo pessoal, me faz, assim, alimentar. Pode ser que alguém, de repente, aí escreva alguma coisa no comentário e fale, ó, eu acredito que seja por conta disso. Mas essa parte de compreender que ele poderia ter algo fazendo pessoal uma com Jesus... análise, né? O Lucas está aqui. Isso é uma análise comportamental. Não é? De acordo com o que a gente observou, Isso, né? de acordo com o Tem que a mais gente algo, observou. Lucas, que você quer acrescentar dentro disso, quando você chegou a ver essa teoria, algo do tipo? Em relação à questão de Judas, no caso? De ter algo pessoal, ou até por que eles chegaram o lado da ciência, por que eles chegaram nessa teoria? Eu creio muito nessa questão da expectativa. Eu acho que talvez Judas tinha uma expectativa, ele tinha um ideal, né, algo na cabeça dele ali, ó, que ele acreditava, e esse algo ele começou a perceber que, vamos imaginar que ele fosse zeloso, que ele queria, obviamente, a libertação do povo dele, e na cabeça dele, ele queria isso com urgência. Quando ele viu Jesus, ele depositou talvez toda a confiança nele, em Jesus. Talvez, vamos imaginar que ele abriu mão de muita coisa, né? Tinha uma motivação ali. Ele abriu mão para poder seguir a Jesus e, não, a gente vai guerrear, a gente vai conquistar, vamos expulsar os romanos daqui. Então, isso é alimentado nele, né? Caminhou ali 3 anos ali, né? Junto com Jesus, eu posso estar errado, tô certo, né? Isso, ele caminhou ali, né, junto com os discípulos, e no final das contas ele começou a perceber que Jesus falava de outras coisas. Então, é onde bate a ansiedade. Quantas vezes a gente age por impulso, por desespero, por medo, por receio? Então ele se juntou ao lado de quem? Dos fariseus. Porque a guerra ali era entre os religiosos e Jesus. Na hora ele viu e falou, opa, eu não faço parte disso. O que tá arrumando Jesus? Falando de morrer, que ele vai crucificar, que ele... Ele pendeu pro lado que tinha o mesmo pensamento que ele, né? Bebeu uma água aqui. É interessante. Gente, só ressaltando aqui, viu? Pelo amor de Deus. Isso São teorias apenas. Uma teoria. São teorias. Pegue aquilo que é bom pra você e o que não te servir, descarte. É só uma teoria, mas era pra gente... É dentro desse contexto, né? Da gente tá falando sobre ansiedade e a gente tá falando sobre a depressão. Outra situação Só uma coisa que eu queria pontuar. Muitas vezes a gente faz o que Judas faz. A gente talvez coloca uma expectativa que não é bíblica. Às vezes a gente entende, compreende a palavra da maneira que a gente acha que é o certo. E quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente pode ficar frustrado por pensar algo e aquele algo não ser realmente aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse, né? E então é muito sério isso. Talvez a gente não vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas a gente o vende. Só que a gente o vende por outras coisas. Atitudes. A gente se frustra com Deus. Mas Deus... não só, né? com as atitudes com Deus. Até, de repente, com alguém, uma autoridade que está acima da gente, né? Porque se nós fazemos isso com uma autoridade, nós fazemos isso com Deus, né? Isso é importante ressaltar, né? É um reflexo que está sendo expressado de alguma maneira. A gente falou sobre a culpa que levou... Judas ao remorso ali, né? E ele tirou a sua vida. William, eu ia falar sobre isso, só pra gente não sair. A gente falou sobre o lado dele ser equilibrado, né? E ser o mais equilibrado dentre todos ali. Você acredita que tem um lado que a gente não pode descartar, que o diabo investiu pesado pra tirar a vida de... Investiu. De Judas, né? Tirar a vida dele. Eu lembro de uma mensagem que eu vi, que eu achei lindo, né? Linda, assim, por partes daquilo que ele quis passar. Que se Judas tivesse esperado 3 dias,
ele teria tido a revelação de que Jesus era um Messias pelo forte fato. De repente, os fariseus e os escribas ali não tiveram por não andar com Jesus, mas ele andou com Jesus. E ele teria tido a revelação desse Messias, né? E Jesus ali, que era o Messias, e teria sido muito usado por Deus. Então, não dá para descartar o fato de que houve um investimento do diabo para tirar a vida dele, né? Para que ele pudesse, de alguma maneira, ali se matar, né? Sim, Deus ele não descarta ninguém. Desde que você queira ser usado, queira estar com ele, ele vai estar com você. Tem até um versículo, né, que fala que o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos se salvem, que nenhum deles se perca. Todos foi feito com um propósito, né? Certo, só que o salário do pecado é a morte. Eu acredito que houve vamos dizer assim... Você acha assim que atingiu uma brecha muito profunda? Existiu o limite, tipo, daquele... Porque eu acredito, assim, que existem pessoas que chegam no limite de Deus, sim. né? Se enche, né? Um limite. Sim. A gente vê muito isso, tipo, em Ananias e Safira. Ali é um juízo na graça, né? Sim, alcançou é um o limite. Na graça. Alcançou o limite. Eu acredito que um dia me disseram assim, você planta, de repente a colheita vem. Né? Então, assim, a intensidade que eu planto é a intensidade da minha colheita. Falavam, né? Ainda tem pessoa, poxa, mas Deus vai pesar a mão. Deus não pesa a mão em ninguém. Eu sempre falo. Eu, nessa caminhada aí de 10 anos pelo Brasil, eu já ouvi muito pessoas falando assim, ó, Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão. Eu acredito que aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. E aí esse costume, né? Até desculpe o termo, pastor, mas já que estamos bem abertos, esse tipo de oração não é certo. Deus não pesa a mão em ninguém. Deus ele não ouve oração, ao contrário. Isso aí é cristão, errôneo. Só acrescentando aí, não perde a tua linha de raciocínio. Eu lembro de uma vez que eu ouvi de um pastor assim. Ele fala assim que quando Paulo entrega Alexandre a Satanás, ele entregou a Satanás por quê? Porque ele era alguém que tinha tido ali uma experiência, né? Com Deus, algo do tipo ali. E de repente ele tudo aquilo que ele viveu, ele começa a fazer ao contrário, né? Alguns dizem que ele começa a perseguir a Paulo. E Paulo entrega ele a Satanás para que Satanás tocasse nele e gerasse arrependimento dele. Sim. Mas em nenhum momento ele pediu para que Deus pesasse a mão sobre Alexandre. Por quê? Né? É diferente. Forte. Por quê? É diferente. E o porquê que é diferente? Porque Paulo tinha a função de interceder. Como Jesus disse para Pedro, Satanás veio te pedir para mim. Mas te peneirar, mas o Espírito Santo intercedeu, então, enfim, vamos dizer, né? Eu intercedi por você. Então, Paulo tinha esse poder de interceder por esse rapaz. Aí ele falou assim, não vou interceder. Aí ele entregou ao ceifador, que tinha a brecha para fazer isso. Eles acreditam que Alexandre se apostatou da sua fé, né? Da sua fé. Então ele tinha a brecha para isso. Então Deus ele não ouve oração contrária e nem pesa a mão ninguém. As minhas consequências estão relacionadas às sementes que eu planto. E outra, sabe, me desculpa o termo, mas o cristão que faz isso, né? É complicado. A gente não pode nem usar o termo aqui. Mas não é coisa de um cristão fazer. Tanto é que quando os discípulos falam assim, vamos mandar chover fogo no povo aqui. É verdade. Jesus fala, não, né? Não. Para, não é assim que funciona. Calma, né? Não é desse jeito. Talvez o Messias que Judas esperava era esse. Aquele que viesse com um cavalo branco, coroa de ouro e o pau quebrando. Aí veio, né? O filho de José. A gente não pode descartar também a questão ministerial, né? Eu falo assim, que existem sempre... o pastor está sempre do lado do povo, né? Todo aquele o personagem bíblico, que ele é pastor... Ele está sempre intercedendo a favor do povo. Sempre. Ele está sempre do lado do povo, pedindo para que Deus tenha misericórdia de fazer alguma coisa. Mas o profeta, ele está sempre do lado de Deus. Ele está sempre, de alguma maneira, tentando. A gente também não pode descartar esse lado. Mas eu entendi o que o William quer dizer. Sim. Porque, às vezes, o que acontece? Isso pode gerar... até dentro o líder que ele impõe esse tipo de coisa para dentro da sua igreja, né? Essa questão de, tipo, ter um controle. Quem que foi que falou para mim? Tem uma frase que falaram para mim, acho que foi essa semana, que... Acho que eu li essa frase, que o líder, que ele tem um controle no povo através de pressão,
ele não é tipo um... Agora eu não vou lembrar. Ele é um ditador, né? Não é um líder. Isso. Né? Acaba Mas sendo tem até um o ditador. lado... cai até pro lado da feitiçaria, né? Meu Deus. Porque você acaba impondo isso, né? E não é algo que vem da parte de Deus, né? Então tem pessoas que acabam... Tem uma coisa que eu lembrei aqui agora, que é coisa da nossa vida. Eu creio que todo mundo já pecou e sabe como que é o sentimento. Assim que a gente peca, antes de pecar, é aquela ilusão, é aquela adrenalina, é aquela coisa fantasiosa que parece que a melhor coisa do mundo vai acontecer. Depois do pecado, vem um peso de culpa, de condenação, de, sabe, acabei com a minha vida. Eu imagino que, pensando em Judas também agora, né, pensando bem profundo, eu imagino que, imagina se a gente sente isso... Um vazio. Né, com o nosso, imagina Judas, assim que ele fez, assim que ele traiu, assim que eu fiz? O pessoal levou Jesus, o que ele pensou na hora? Fora que tem o peso espiritual de quem ele fez esse tipo de coisa. Ele fez isso. Pra quem ele fez, né? Havia todo um mundo espiritual inteiro conspirando contra Jesus, né? E de repente ele vai e dá uma dessa, né? Não, e outra, hoje a gente pequei. Pra quem que eu vou correr? Pra Jesus. E ele na hora, pequei. Verdade. E agora? Verdade. Vou correr pra quem? Aí o acusador vou veio, recorrer né? pra quem agora? Colapso na alma dele, um monte de... É onde o diabo também chegou com os dois pés juntos. Já era. Falou assim, ó, e aí? Se Acabou, mata, tira a tua vida. Ó, a questão do medo tá ligado à depressão ou à ansiedade? Fala aí, psicólogo. Do medo? Isso. Perdão, vamos lá de novo. Fala. A questão do medo em si, ele tá ligado com a ansiedade? Ou está ligado mais com a parte da depressão? Com os dois. Com os dois. Porque assim, ó, a gente encara a ansiedade também como um mecanismo de defesa. O nosso corpo, ele quer se proteger. Então, ele pensa, ele reage às situações, mas ele quer se proteger. Então, do futuro, de alguma coisa... Ninguém gosta de sofrer. Só que a gente acaba sofrendo por antecipação. É um mecanismo de defesa? É um mecanismo de defesa também. A gente pode encarar dessa forma. O medo, né, ele é um mecanismo. Né? Ninguém vai colocar a mão no fogo, porque vai queimar a mão. Uhum. Né? A gente chama de medo, né? Mas é um mecanismo de defesa. Lógico, também que tem o medo que é irracional, que ele tá ali e precisa ser moderado. Isso. Tipo assim, ó, é o que Deus ele coloca. Esse sentimento de proteção que a gente chama de medo. O que acontece é que, tipo, o pecado ele veio e ele distorceu tudo isso, levou pro extremo. Bagunçou a alma. Tem que entender assim, ó, Deus fez tudo perfeito. Todo sentimento, até o de tristeza, o de raiva, tudo. Deus fez tudo. E era pro ser humano reagir, a gente não é robô, e Deus não quer isso. Só que o pecado, ele desfigurou tudo. E também tem a ver com depressão. Né? A pessoa, talvez ela passou por uma situação, ela vive ali num conflito. Eu penso que a questão do medo tem mais a ver com a ansiedade do que com a depressão em si, mas envolve também esse medo, né? Da pessoa, dessa tristeza. Agora, a questão do medo e a ansiedade é uma questão, pô, se o futuro não está no meu controle. A grande questão da ansiedade é o controle. Né? O futuro não está nas mãos de Deus, a gente entende isso. Uhum. Mas pro ansioso, está nas mãos de quem o futuro? Por isso que na palavra de Mateus 6 fala, não andeis ansiosos, coloca tudo nas mãos de Deus. A gente tem que ter esse entendimento dessa revelação, porque é aquela se coisa, tiver na minha mão... É aquela coisa, com toda a ansiedade que você tem, mesmo você caminhando um dia a mais, 2 dias, 1 mês para frente... você não tem o poder de mudar. Não tem. Né? Você não consegue, né? Então ele fala assim que a gente tem que viver cada dia após dia, mas confiando nele, né? O William, falando sobre medo, a gente pode pegar um exemplo sobre Elias, né? Elias era, para mim, uma figura assim, muito importante dentro da Bíblia, no quesito autoridade e palavra, né? Exemplo de profeta. Eu fiz uma anotação aqui que me faz lembrar. Qual foi o medo de Elias? Né? Elias pensava estar só. E sabendo que buscava sua vida para o matar, então com medo ele entra na caverna. Qual que foi o problema dele? Aqui, no meu ponto de vista, eu estou sozinho. Deus só tem eu, só tem a mim. Se eu morro, acaba a voz profética de Israel. A responsabilidade, né? A responsabilidade, só tem eu. Aí Deus vai e o confronta no quê? Ô, irmão, é o seguinte, deixa eu fazer você entender.
pessoas igual você, como você, tem mais 7.000. É isso que eu queria. A questão de, por exemplo, Deus, a gente acha que de repente Deus ele vem para trazer, tipo assim, ó. Deixa eu te. Ele tá achando que ele tá com a bola toda aí, achando que só ele que tá. Mas não é, né? Na hora que você falou sobre a questão de responsabilidade, quando Deus ele fala desse jeito, ele quis tirar esse peso de Elias? Rapaz, pensamento meu, eu vejo mais como um confronto, né? Não afronta, mas como um confronto mesmo. Olha, confia em mim. Eu sou o teu respaldo, o teu sustento, tá? Mas se vier a dar ruim, eu tenho mais 7.000. Então, assim, Elias, mas Deus conhecia o coração. Ele teve medo, mas lá dentro ele tinha um resquício de orgulho. Porque a biografia de Elias, ele tinha isso. Porque Deus o provou para ele, pastor, que Deus era com ele. Só que em certos momentos, Elias teve comportamentos que Deus não pediu. Por exemplo, eu vou orar, né? Não vai chover durante 3 anos e meio. E não choveu. Mas Deus não mandou isso. Deus não falou, diga para Israel que não. Eu não achei na Bíblia. Mas Deus honrou a palavra do profeta, mas Deus não mandou ele fazer isso. E ele teve uma série de problemas com isso. Foge para lá, acaba a água do rio, vai para outro canto e vai para outro canto. Deus não mandou ele fazer isso, mas ele fez. Entendi. Então ele tinha um certo... Não é... um orgulho santo. Abuso de autoridade. Mas ele tinha. Todos nós, se não tomarmos cuidado, tempo, poxa, Deus é comigo. Rapaz, eu vou pra cima, de vez você faz um negócio, Deus não... meu Deus, mas o senhor é comigo. Mas eu não mandei você fazer isso aí. Eu não mandei você fazer. Você foi e fez de bobo. Você é. Então Deus falou, queridão, você tá com medo de morrer, medo de Jezabel, mas você não é o único. Tem mais 7.000 na fila. É que como eu escolhi você, a unção e a autoridade está em você e eu respeito isso. Então vamos lá? Tanto que ele levanta, vai, chega em um certo determinado ponto, o que ele faz? Ele descansa debaixo de um carvalho no momento que era para prosseguir. Aí Deus chega no limite. Levanta. O que você está fazendo aí, Elias? Pois é, né? Eu temi. Porque em Israel só tem eu por profeta. Se morrer, vai dar ruim. Eu vou aqui fazer a parte do defensor aqui, de alguma maneira, de Elias. Mas, para analisar, né? O fato, por exemplo, dele saber de tudo que está acontecendo. Jezabel está mandando matar os profetas, né? Eram profetas da parte do Senhor. Profetas da parte do Senhor. E está acontecendo mortes, né? Existem profetas ali que estão sendo mortos ali por conta do nome do Senhor. Bate aquele pensamento, tipo, eu também sou mais um. Mas é verdade. Não tem do meio desse pessoal, né? Você é doido. Se eu não me esconder, eu vou morrer. Tipo, será que eu afrontei, né? Até porque ele é chamado como perturbador, né? Pelo fato toda vez que ele se apresenta ali... alguma coisa acontece. Só que eu fico pensando comigo, pastor. A gente, quando sente um arrepio, assim, amém, Deus tá falando, vambora. Faz cada coisa que até a gente duvida. Rapaz, Deus falava diretamente com os caras. Elias, vai e faça, eu serei contigo. Aí o cara vai e esconde medo. Falei, Deus, se foi o senhor que falou, tô ouvindo, vamos pra cima. Que eu sei que o senhor vai garantir. E nada também justifica pelo fato, até porque até os discípulos de Jesus se tornaram mártires, né? Sim. E morreram ali, né? E foram até o final, né? Mas aqui é só um pensamento, né? É que tipo... Tadinho de Elias, né? Elias profeta. E assim, e o duro que pra finalizar, até parece que Deus é um carrasco aqui, mas não é, né? Deus chega e ele tá lá debaixo do carvalho. E o senhor fala, agora então, levanta daí e vai, né? E unge... como é que é? Azael, rei da Síria, e Eliseu, por profeta no teu lugar. Pensa o choque. Peraí. Por quê? O que aconteceu, né? O que aconteceu? Acabou. Encerrou assim a carreira né, militar ali, de soldado de Deus, assim, pronto. Vai, unge o rei da Síria lá e unge o Eliseu no teu lugar. Acabou. Então, Alexandre, eu sempre tive isso comigo, ok. Sempre vai ter alguém.
no meu, no seu, no nosso lugar, que vai fazer melhor que a gente. Só não tem oportunidade. Mas para que isso não aconteça, vamos fazer a nossa parte aqui, dar o sangue. É o que eu penso. Porque se eu não fazer bem feito, vai vir outro. Se você não fizer bem feito, sempre tem outro. É verdade. Você, né? Sempre vai ter alguém doido pela oportunidade. Só que assim, se ele tiver que assumir, que assuma pelo mérito dele, no tempo dele, não pela minha incompetência. Verdade. É verdade. Né? Incapacidade. Posso estar errado, né? Mas é esse pensamento. O interessante da gente estar falando tudo isso, né? A gente usando aqui o lado da Bíblia, né? Para mostrar os personagens, falando sobre ansiedade aqui, depressão, sobre culpa, sobre o medo agora. A gente falando sobre medo. É porque eu sempre preguei isso, que o conhecimento, ele te dá autoridade. E hoje eu acredito que é assim com a psicologia também. O fato da pessoa entender faz ela se libertar, faz ela sair daquela condição onde ela está presa ali. Né? É isso mesmo que acontece, Lucas? É isso mesmo. O objetivo da psicologia, mas se a gente for falar assim, qual que é o propósito, por que a pessoa vai até o psicólogo, por exemplo? É porque ela quer se conhecer. Poxa, tá, eu tenho um problema, eu sou ansioso, mas eu não vou tratar, é tipo assim, ó, eu tô com febre, eu vou lá, eu tomo um remédio e melhora a febre. Mas não é só isso, eu entender o porquê. O que tá causando aquela febre. O que tá causando aquela febre. Então, tipo assim, eu tô ansioso. Por que eu tô ansioso? Então, ele vai em busca de conhecer o porquê, o motivo. Aí, é muito legal, é muito prazeroso isso, eu sou psicólogo e é uma parte muito boa. É quando o próprio paciente, ele dá um insight ali, ele, poxa vida, eu tô assim por conta disso, disso e disso. Na hora, ele acalma, ele começa a compreender o porquê e ele começa a trabalhar para poder cuidar daquilo que não foi cuidado e ele começa a melhorar. Então, a pessoa, ela busca uma ajuda profissional muitas vezes e esse é o propósito, deveria ser o objetivo, para se conhecer. Né? Então, até que eu falo assim, ó, buscar um psicólogo não é só quando eu tô com um problema. É porque eu quero me conhecer mais. Saber quem eu sou, o que tem em mim, o que não tem, o que tá passando despercebido. Em relação à ansiedade e depressão, entender o motivo, o que causou aquilo, é mais da metade do caminho. Porque eu entendendo o motivo... Porque assim, ó, ninguém nasce... Tirando a parte genética que existe... mas que a gente pode também ter o controle sobre isso, entendendo, ninguém nasce, tipo assim, ó, eu não nasci com as minhas preocupações que eu tenho hoje. Eu fui adquirindo isso ao longo do tempo. Eu aprendi, né, as depressões que a gente muitas vezes enfrenta é por conta da caminhada. Sim. E eu entender aonde foi que eu caí, aonde foi que eu tropecei, o que aconteceu comigo. E isso é assunto pra gente poder falar depois. Mas o nosso inconsciente, ele é muito vivo. O mais legal é que Jesus, ele fazia isso o tempo inteiro com os seus discípulos, né? Ele conhecia eles e, de alguma maneira, ele ia falando e passando ali para eles, né? Ele faz isso o tempo inteiro com Pedro, né? Ele vai falando, ele vai passando isso para eles ali, né? Uhum. Isso, tem até um livro que fala, né? Jesus, o maior psicólogo que existiu, né? Uhum. Porque ele tinha todos esses atributos de poder estar passando essas informações para os seus discípulos, para que eles pudessem dar uma resposta, né? Por que o porquê isso? Né? Por que eu sou assim? Por que dessa atitude, né? Então tem tudo... Tem. E tipo assim, ó... O importante é isso, é a gente entender que eu preciso me conhecer. E é uma coisa que eu penso muito desde que eu conheci mais a palavra de Deus, é que eu só vou me conhecer mesmo quem eu sou em Jesus. Porque Ele foi meu Criador. Então, eu preciso, né? É legal essa conexão entre a psicologia e a palavra de Deus, porque assim, ó, eu estudando a psicologia, eu vejo que tem abordagem, sim, que entra em conflito, né, com a palavra, porque é ciência e ciência quer explicar tudo e muitas vezes que a gente vê na palavra é inexplicável, é milagre. É poder de Deus. A gente já viu com os nossos próprios olhos que isso é real. Mas tem muita coisa na psicologia que o que acontece? Que ela vai de encontro, né? Até aquela questão que quando eu confesso, quando eu falo, né, sobre os meus pecados, eu sou curado. Né? Eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa, mas se eu confesso, se eu falo, eu sou curado.
Por quê? Porque ele fala sobre confessar um ao outro. Eu tiro, tá lá em João, 1 João, não lembro agora. Eu tiro de dentro e ponho pra fora. Por isso que a sala do psicólogo ali, sempre cheia de pastores, né? Eu ia te falar sobre isso. O psicólogo, ele faz libertação de um certo modo, porque hoje, por exemplo, tem um lado espiritual, por exemplo, de pastores que por exemplo, você tá orando, de repente tem a parte que você vai orar para uma pessoa e a pessoa fica possessa, né? E aí você vai descobrir, né, que aquela pessoa ali, ela tá possessa por conta de algo, por exemplo, a falta de perdão, de repente é por conta de um vício, né, que a pessoa tem, de um pecado que ela cometeu. Mas o lado espiritual também tem, o lado espiritual do psicólogo, porque ele tá trazendo a resposta para que o teu paciente ele possa dar uma resposta para aquela situação que está afligindo ele, né? Por exemplo, o medo. O medo, a gente viu que Elias, né? A gente estava comentando, ele se escondeu dentro de uma caverna, né? É uma prisão espiritual. Ele entrou ali e pediu a morte, né? E hoje tem o lado espiritual de pessoas que se colocam, né? Eu lembro de uma situação de uma visita que eu fui fazer de uma senhora já da igreja há muito tempo, e ela tinha perdido o seu marido, e o fato do trauma e ela ter perdido o marido, ela não conseguia ter a segurança de dirigir, tinha carta, mas tirar o carro da sua garagem para poder dirigir para vir na igreja, né? Porque ela se colocou ali dentro daquela condição, né? Havia insegurança dentro dela. E eu lembro que depois de algum tempo ali, eu passando para ela, de repente aquilo que o marido dela fazia com ela, ela conseguia fazer, mas eu ali agora como pastor, falando para ela, a senhora vai conseguir em nome de Jesus, não fica com medo não, orando por ela. Eu lembro um dia que ela me mandou mensagem para mim, não mandou mensagem não, foi na tarde da bênção, Vira, que ela veio, e ela entrou dentro da minha sala, ela falou, eu tô muito feliz. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu consegui vir de carro no culto. Olha isso. Né? É uma condição, né, de libertação. Com o certeza, psicólogo tá ali certeza. Também, tem o lado espiritual por detrás disso. Você concorda comigo? Tem. E tipo assim, a gente pode encarar o que é libertação. Um dos pontos, um dos viés. É a questão que quando eu descubro, eu entendo que eu tenho a oportunidade de não continuar mais naquele estado. Então, quando eu descubro quem eu sou, quando eu entro em contato comigo mesmo, eu descubro quem eu sou, eu sei onde é a fonte do problema, eu ganho a chave. A gente pode, vamos conjecturar, eu ganho uma chave para abrir uma porta e poder sair. Agora, tá nas minhas mãos. Poxa, eu descobri porque eu tô sofrendo tanto. Descobri porque essa ansiedade veio, descobri porque talvez essa tristeza veio. Então, quando a gente descobre a verdade ali, o que aconteceu, é uma libertação, é libertador. Para muitos pacientes é libertador uma terapia. Porque ele começa a entender coisas que ele nunca tinha percebido na vida dele. É onde ele sai daquela condição e começa a caminhar, né? Sai daquela sala, porque geralmente os pacientes eles chegam, é como se eles estivessem numa sala fechada. Então eles saem, descobrem que tem porta, que tem corredor, que tem a rua, Legal. Que tem o mundo inteiro para eles. A gente pode usar o versículo, conhecereis a verdade vos libertará, né? Ô William, tem a parte que Apocalipse 3:20 fala assim, eis que estou à porta e bate, né? O lado espiritual por exemplo, o pastor, ele pregando sobre Jesus e Jesus, ele batendo nessa porta, né? Também, eu falo que não só a salvação, que é uma das portas, né? Para que a pessoa possa abrir o seu coração para que Jesus entre, mas também existem várias portas dentro dela que, de repente, estão em oculto dentro dela, que a psicologia ensina a pessoa, ela ir entendendo sobre isso, e ela começar a dar uma resposta. Mas tem um lado também espiritual de que Jesus ele pode entrar nessa área da vida da pessoa e transformar a vida da pessoa. Transformar. Ele, na realidade, assim, quem fecha a porta somos nós. Dias atrás eu falava sobre isso, que quando ele mudou nossa história, ele abriu a porta do coração dele para todos. A porta está aberta, basta eu ir até ele. Ele é a fonte de águas vivas, eu preciso ir até ele para beber. Só que, interessante, eu vou até ele e ele vem até mim. Antes, o sumo sacerdote ia até o santo lugar, o santíssimo lugar. Uma vez por ano ali, oferecer seus sacrifícios e tal. Nós sempre pregamos, né? Que depois que o véu se rasgou, eu posso ter acesso livre ao Santíssimo. Sim.
De uma certa forma, sim. Mas não foi eu que entrei. Foi ele que saiu e veio morar em mim. Porque está escrito. Né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vós sois templo sagrado e morada do Espírito Santo. Então, ele veio morar em mim. Só que então, ele saiu... Olha isso aqui, hein? Quando o véu se parte, ele saiu procurando o coração de toda a humanidade. Só que nem todos ele encontrou acesso. Verdade. Só que ele não foi embora. Coisa linda. Ele continua batendo. É lindo, hein, isso. Até emociona aqui, viu? Vale emocionar também ou não? Pode. Não tem como, né, você falar dele e não sentir ele. Então, né, a gente é um robô aqui. Mas a gente ele saiu para todos. É aquele versículo que você disse. Eu quero que todos se salvem. Então, ele foi desesperadamente ao coração do homem para ver se a porta estava aberta. Muitos ele entraram. Entrou no meu, entrou no seu, entrou no do Lucas, entrou no do Eric, de todos nós. Mas tem coração que ele está lá. Insistentemente... batendo. Mas o que faz essa porta se abrir hoje é o quê? É a intercessão. Eu não intercedo para Jesus abrir a porta. Eu intercedo para que a pessoa vá e deixa entre Jesus. Não é assim? Que ela quebrante o coração. Que quebranta o coração. Então isso é lindo. Jesus não entra sem ser convidado, entra, né? Porque, então entra, Jesus muda a minha vida tá batendo na porta, mas isso não quer dizer que a pessoa, tipo, porque ela tá ouvindo a porta bater, que ela tem que abrir a porta. Ela precisa, na verdade, aceitar, né? A questão de que Jesus está lá pedindo para entrar e tem a minha parte que eu preciso abrir. Isso é muito certo. Toda vez, o Lucas disse, toda vez que eu apresento as portas do meu coração... Porque a Bíblia diz, de tudo que deve se guardar, guarde seu coração. Porque dele procede as saídas, plural, não singular. As saídas para a vida. Então não tem uma porta só o coração. Da mesma forma que o céu fala, o céu é céu de portas com portas e janelas. Biblicamente. Coração também tem várias saídas. Então, por exemplo, eu deixei Jesus entrar nessa área, mas nessa eu não quero que ele entre. Deixei ele entrar aqui. Nessa área, mas na vida sexual eu não quero que ele entre. É uma casa, né? Deus bateu, abriu a porta, ele entrou, tá no quintal. Para isso eu tá preciso fazer o quê? Expor, tirar para fora, aquilo que o Lucas disse. É curador, né? Até a gente brinca, quando a sala tá aberta, o Lucas, a gente pode trocar uma ideia, né? Quantos de nós pastores às vezes levanta para baixo, coisa ruim, uma tristeza do, né? Nossa, estranho, cara, tô meio esquisito hoje. Quem que não sente isso? Eu mesmo, tem dia, meu Deus, que negócio ruim. Eu ponho a mão na minha cabeça, sai de mim, Satanás. Coisa ruim, vai embora. Não, eu também em atendimento, muitas vezes, né? Até o pastor Alexandre fala muito sobre isso, o William também fala, pastor William, que eu saio do atendimento às vezes arrebentado. Tem atendimento pesado. Que, tipo assim, a gente sente aquela opressão, né? Até mesmo a psicologia fala sobre isso. Eu lembro que uma vez eu estava em atendimento... a gente chama de retaliação, né? A psicologia fala sobre, tipo, uma transferência, alguma coisa de... psíquica, né? Porque você recebe... tem isso? Existe. Então, tipo assim, na psicologia é uma transferência. Então, a pessoa, ela... tá recebendo uma energia. Uma energia ali que não foi muito boa. Então, a gente... Ainda mais a psicanálise fala muito sobre isso. É interessante. Então, existe, né? É real. Tem o lado... isso é interessante. E nem tudo, por exemplo, hoje... hoje tudo bem. Por exemplo, a igreja aqui oferece os atendimentos psicológicos de graça, né? Para poder... em alguns lugares, de repente, dependendo da cidade ou lugar que você for muito afastado, muito escasso, não tem um psicólogo. É aí que o Espírito Santo entra, né, Will? Sim. E lembrando, pastor, lembrando ao pessoal que esse atendimento psicológico não é apenas para as pessoas da igreja, tá? Isso. É para a sociedade. É verdade. A sociedade, cidade de Brodowski. Então, né, não fazendo a propaganda aqui porque pensa, poxa, é só da igreja, é fechado. Não é fechado, é a sociedade. Então, você que precisar, né, liga, faz o seu agendamento. Então, a igreja está aqui para... Não tá fácil o agendamento, tem muita gente... Tá tendo muita busca? Tem muita busca. A questão maior hoje é a questão de não ter horário, né? Mas tem muita procura. Porque existem aqueles casos que devem ser um certo cuidado, que demanda um atendimento mais tempo, longo...
né? Então eu peço até perdão aí, gente, se alguém assistindo, tá na lista de espera. A última vez que eu entrei na sala vocês acabaram descobrindo quem que é o psicólogo que eu tô apresentando. Última vez que eu entrei na sala também, fiquei 7 horas. Continua. Tem situação assim. Mas aí que essa é a questão, né? Se você... A gente tá aqui para poder mostrar o lado que a psicologia ela mostra, né? Tem sim, a psicologia ela te ensina o caminho, mas a pessoa precisa dar uma voz para isso, né? E a palavra de Deus também faz isso, né? Então, tanto pastores, né, que fazem essa parte, às vezes sem entender, né, Lu? Sem entender, o Espírito Santo ele tá usando um pastor para gerar uma cura em alguém, para fazer a pessoa entender algumas coisas. Eu brinco, eu falo assim, eu deveria ter me informado, porque eu também faço bastante atendimento, né? E algumas vezes eu tô sempre conversando com o Lucas e o Lucas me explica. Fala, isso aí que você fez tem a ver com isso na psicologia. Só o termo técnico que não sabe, mas na prática acaba fazendo. E o interessante é que é o Espírito Santo que produz isso. Né? Então, se você precisar do atendimento de pastores, né? Com o maior psicólogo do mundo dentro, que é o Espírito Santo, você pode ligar aqui na igreja que a gente vai fazer uma visita na tua casa. E é uma realidade muito profunda isso. Os pacientes que eu atendo, isso eu vou contar, tipo assim, na prática, o que eu vivo e o que eu percebo. Os pacientes que eu atendo, que têm essa ligação com Deus, eles têm ali um entendimento maior sobre aquilo que eles passam. E isso é interessante isso. Frisar isso. Lógico, eu atendo muita gente. Que é o fato de conhecer a palavra de Deus. Que é o fato de conhecer a palavra de Deus. Porque eles conseguem se conhecer de uma forma mais profunda. Eu sei que isso aqui é errado. Eu sei que isso é certo. Eu sei que eu não devo... A Bíblia ensina que eu tenho que perdoar, mas eu não tô conseguindo eu não tô conseguindo perdoar. A pessoa, ela entende o motivo. Mas o mais incrível é o quê? É saber quem ela é. Então, legal. Quem tem Deus, enfrenta problema, enfrenta dificuldade, normal. Igual quem não tem. Só que quem tem Deus, ele sabe quem ele é. Então, por mais que tá passando uma dificuldade, ele consegue ter essa compreensão. Então, é engraçado e é fato isso. A maioria é mais fácil, tipo, lidar com uma pessoa que tem Deus, conhece a palavra de Deus, porque, tipo, você tá sendo desobediente, você tá sendo teimoso, esse tipo de coisa. Não é. Tipo assim, é incrível. As pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, que sabem que são filhas de Deus, que conhecem Deus como Pai, elas sabem quem elas são. Então, a chance delas, eu vejo isso na prática, de melhorarem em algumas situações é muito grande. Bem mais do que quem não conhece. Eu atendo pessoas que não conhecem a Deus e elas não dão uma resposta. E isso é muito incrível. É o poder de Deus. Né? Jesus, ele é um sacerdote que viveu, passou por tudo que a gente passou, sabe o que a gente sofre, sofreu tudo, tentação. Então, ele conhece a gente. E ainda mais, ele também lê os nossos corações, conhece o nosso coração. Então, ele sabe cuidar, né? Então, eu acho que isso tudo é transformador. A gente, nessa parte da ansiedade e depressão, o ressentimento, tá em que área? O ressentimento, ele tá mais puxado pra depressão. Pra depressão isso, também. Porque ressentimento é algo que já foi, né? E a gente não vai ficar ressentido pelo futuro. É mais, tipo, poxa, deixei de fazer aquilo. Lógico, que nem eu falei. Talvez por conta da ansiedade, eu desenvolvo um ressentimento pelo fato de eu não fazer o aqui e agora. Ficar pensando no futuro e esquecer o aqui e agora, acumular as coisas. Ou aquela coisa eu deveria ter feito e não fiz. Então isso gera um ressentimento. Só que ele tem muito mais a ver com a questão mais depressiva. Tipo, poxa, o ano passado... Sabe, às vezes a pessoa se frustrou no relacionamento e ela já passou 5 anos. Ela fica, poxa, se eu tivesse... feito diferente, talvez eu estaria casando, talvez eu estaria, sabe, coisa assim, de ressentimento mesmo. Se encaixa o fato de Pedro, quando ele negou Jesus, ele sentiu esse ressentimento? Sentiu. Tá, na hora. Mas a questão ali é que, tipo, ele sentiu aquilo, mas ele ainda, tipo, pelo o fato de ele ter negado a Jesus, pelo medo de ser morto ali, ou algo do tipo ali, porque eles estavam, de alguma maneira, naquela opressão, né? São discípulos dele, andavam junto com ele e tal. Uhum. Esse ressentimento de Pedro acabou levando ele para pelo fato de voltar às velhas práticas. Porque a Bíblia fala assim que ele chama os discípulos, né, para serem pescadores de homens. E até então eles deixam tudo para andar com Jesus.
Aí quando Jesus ele morre, ele é crucificado, ele morre ali, né, e é sepultado, ele volta a pescar. E aí entra aquela pesca, né, que é frustrante, porque eles ficam a noite inteira e não pega nada ali, né? Esse ressentimento fez ele voltar para trás? O ressentimento, ele nunca vai impulsionar ninguém. Então, tipo, eu ficar ressentido, porque é igual você falou, para trás. Eu só vou conseguir seguir em frente se eu olhar para frente. Se eu ficar olhando para trás, eu nunca vou conseguir. Então, esse sentimento, ele gera esse... não sei se eu disse essa palavra que eu vou falar, mas ele gera esse impulso que causa retroativo. Isso, retroativo, sabe? A pessoa ela não consegue olhar para frente e prosseguir. A tendência dela é olhar para trás. Então ela vai ficar paralisada. E ali, William, nesse sentido que quem vai lá ter com ele é Jesus, né? Ele voltou para trás, né? Voltou para trás. Ali naquele lado ali, é Jesus fazendo o lado psicológico da situação, ele sendo psicólogo ali. O que acontece ali, William, para que, de alguma maneira, ele possa trazer novamente a esperança para os discípulos ali, tirar aquele peso de dentro de Pedro, né? Que ele estava com aquele sentimento ali de ter negado e ter... De repente ele achava que ele suportaria, mas ele entendeu que não. Diante da situação, ele ficou com medo, ele se frustrou, ele ficou ressentido, ele voltou para as velhas práticas. Olha, você falando isso, logo pode ser que tenha a ver ou não, mas me veio aqui algo bem forte sobre os altares que eu tenho erguido na minha vida. Após um ressentimento, veio uma culpa aqui. Teve uma culpa, né, Lucas? Querendo ou não ter uma culpa, poxa, né? Uhum. O que ele fez? Aí ele volta, correto? Uhum. Ele ergue, ele volta no altar que não foi derrubado. Quantas vezes eu já ouvi você falando isso aí? Por exemplo, a pessoa tá beleza. Aí acontece algo que chateou ele. E a tendência dele é o quê? Se tiver o altar que estiver erguido na vida dele, ele vai no altar. Ele recorre ao altar. Se é a prostituição, ele recorre à prostituição. Entendi. Se é a bebida, ele recorre à bebida. Se é outro tipo de coisa, ele recorre. Por quê? Não foi derrubado. Ele só cobriu. Então, eu vejo que esse tipo de atitude de Pedro era ainda um problema mal resolvido. Um altar que estava erguido dentro dele. Levando pelo lado do espiritual. Entendi. Aqui. Legal. Correto? Legal. Ele voltou atrás e foi fazer a mesma coisa. Ele poderia ter feito outra coisa. Mas ele voltou, né? Jesus disse, eu vou fazer você pescador de homens. Não, eu sou apenas um pescador de peixe. E a tendência também, só cortando o pastor, perdão, é a gente voltar para a zona de conforto. Tá. Então a questão é, tipo assim, se eu tenho esse altar erguido, se eu tenho esse costume, se eu tenho essa zona de conforto, eu vou para essa zona de conforto. Então o ressentimento nos leva para esse lugar onde eu sei, eu conheço, é aqui e não vou mais arriscar, sabe? E eu acredito também na influência que Pedro ele tinha, né? Até porque Jesus... Ele conhece, ele sabe de todas as limitações de Pedro ali, ele sabe das falhas, Pedro tá sempre pisando na bola com as suas atitudes, né? Só que ele conhece também o potencial de Pedro, porque quando Pedro ele fala assim, eu vou pescar, todos os discípulos vão com ele. Isso era o líder, né? Isso que é o mais interessante, né? Aqui a gente tá vendo pelo lado ruim da coisa, né? Tipo, tá retrocedendo com todo mundo. Todo mundo. Olha, eu vou pescar. Meu Deus. É que Judas não pescava, né? Senão ele não tava lá também, né? Se ele pescasse, ele aí. Mas olha que interessante, né? O fato de todos retrocederem. O que Jesus ele tá fazendo ali no fato de chegar até Pedro e falar para ele ali, primeiro ele chega, né, na beira da margem, ele fala assim, vocês pescaram alguma coisa, né? E eles falam assim, a gente ficou a noite toda e não pegou nada. E aí ele dá uma direção, né? E isso eu creio que é até para chamar a atenção dos discípulos. Alguns dizem assim que a rede era jogada, os pescadores eles jogam de um lado, né? E ele manda jogar o contrário daquilo que eles fazem ali, né, de costume. E quando eles fazem... Ali já tem algo que está acontecendo ali, eles estão tendo uma resposta, que é aquela pesca milagrosa ali dos grandes peixes ali. Pedro entende, ele se veste, pula na água e vai ter de encontro com Jesus. E aí começa um processo ali, né? É isso que eu quero pegar os dois lados aqui para a gente poder entender. A primeira coisa, quando Jesus ele pergunta se tem alguma coisa para eles comer, eles estavam de jejum ali, porque passaram
a noite toda, o dia todo ali sem comer por conta de tudo que aconteceu, né? Eles estavam ali. E não porque Jesus queria alguma coisa para comer. Porque quando ele chega, Jesus já tem pão e peixe ali. Tem pão e peixe. Ele queria alimentar eles, né? Ele quis dizer ali que, tipo, ó, você não entendeu ainda. Tudo que vocês precisam, vocês vão encontrar em mim. Não adianta querer voltar para as velhas práticas, né? Forte, é isso aí, fechou. E aí começa um processo daquele Pedro, tu me amas, né? Pedro, tu me amas mesmo, né? Essa questão aí, o que Jesus está fazendo com Pedro? A psicologia consegue explicar isso? Uma pergunta interessante. A pergunta ao vivo. Aqui, é diferente essa pergunta. Mas se a gente for parar para pensar, né, o que Pedro estava vivendo naquele momento, naqueles dias. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, se entregou vamos colocar, corpo, alma e espírito ali. Ele é falho, lógico. Ele acabou negando a Jesus e voltando. Até então era desconhecido isso pra ele, né? Ele achava que ele ia suportar essa pressão. Na cabeça dele, era Pedro, eu sou Pedro, poxa, né? Uhum. Não tenho medo de nada, vou pra cima, vou cortar a orelha de todo mundo. Mas na hora... É o sanguíneo, né? Mas na hora que ele viu, eu imagino que assim como o Judas também, a pressão ali foi gigantesca. Porque eu creio assim, né? O diabo, ele sabe o mundo espiritual, ele vê o que tá acontecendo. Ele sabe quem a gente é no mundo espiritual, então ele sabia quem Pedro era. Então ali era um momento oportuno de eu vou destruir ele. É igual ele faz com a gente. Momento de fragilidade, né? E naquele momento ele, imagina a culpa que ele tinha por ter feito aquilo, a vergonha. Poxa, ele era o líder. E na hora H ali ele retrocedeu. De repente ele nem ele nem era o líder de fato, né? Tipo, mas ele se enxergava como líder. Porque ele, em tudo, ele tá se aparecendo em tudo que tá acontecendo de diferente, né? Tipo, andou sobre as águas, né? Pensa na transfiguração. Olha o que ele viveu. Então, ele olha para Cristo e Cristo... Então, nesse momento, eu imagino assim que é entrar em contato com a dor. O grande problema do ser humano, muitas vezes, é não querer entrar em contato com o seu sofrimento. Até a pastora Juliana Fossa, no Raízes, ela fala sobre isso. Uhum. Que Deus, ele quer tocar as raízes mais profundas do nosso coração. Você fala que a pessoa esconde não quer chegar lá pelo fato de não sentir aquilo. A dor. Não quero mais aquela dor, não quero mais olhar para aquilo. Então a gente tem essa mania de esconder. O problema tá ali. Só que a gente tampa, finge que nada aconteceu. Não, eu não quero falar sobre isso, porque tal. Eu não quero falar sobre isso. Não, tô bem. Só que será necessário você falar sobre isso. Tem pessoa que acaba sendo até ignorante demais, né? Tipo, eu não quero que toque nesse assunto. Você não tem nada com a minha vida, né? É tipo assim, porque dói ainda. Não, ok. Mas, se você não mexer pra sarar e tratar, vai doer sempre. Vai. E isso poderia virar aqui na vida de Pedro uma depressão. Né? Tem até um testemunho, eu vou contar isso porque o pastor Valdeci já contou em culto. A mãe do pastor Valdeci não perdoava o pai, o esposo, né? Por conta, enfim, de várias questões. E ela acabou ali desenvolvendo um câncer por conta disso, numa época. E na época que depois de um tempo, ela liberou perdão e o câncer cessou. Então, tipo assim, são situações que poderia acontecer com o Pedro ali. É interessante que só deixando claro que a ciência prova hoje, uma pessoa que não consegue perdoar, é amargurada, ela pode contrair um câncer, né, no corpo dela, desenvolver isso esse câncer no corpo. Como é que tá tão junto ali, envolvido a alma e o corpo, né? Conectado. A alma pode deixar o corpo doente, né? Pode. Isso na psicologia a gente chama de somatização. É quando o corpo, nossas emoções, elas não conseguem processar o que está acontecendo e chega num nível extremo e o corpo começa a reagir. Então, é onde tem gente que tem mancha, aí você vai no médico, essa mancha é emocional. É porque tem algo ali acontecendo. Entendi. Mas vamos finalizar aqui a questão de Pedro e Jesus. Só não... Quebrando teu raciocínio, você falou que na hora que ela perdoou o ex-marido dela, foi curada do câncer, a mãe do Valdeci. Isso. Aí, né, tipo assim, ela foi curada. Então, a chance, né, daquele câncer ter sido emocional, hoje tem diabetes emocional, tem, enfim, infinidade de doenças aí que são decorrentes de Então, uma emoções. pessoa que tá assistindo a gente aqui, de repente, ela não tinha esse conhecimento. A gente tá aqui falando de Bíblia, né, da palavra de Deus, aqui tem um teólogo, aqui tem um psicólogo. De repente a pessoa, ela olha, pega e fala assim, eu tô servindo a Deus
E o que está acontecendo comigo? Eu estou enferma, eu contraí um câncer, eu estou desse jeito. Pode ser o fato da pessoa ela não conseguir perdoar, ela guardar um sentimento dentro dela, ela não se resolver, ela pode estar doente por conta desse tipo de coisa. Pode estar doente por conta dessas questões. Porque assim, falta de perdão, amargura, tudo isso gera coisas na alma, e se a pessoa não resolver, sai pro corpo. Né? Eu não trouxe agora, tem uma lista de doenças que existem, que são doenças físicas, que são decorrentes, quer ver? Eu até peguei aqui, Vamos pegar a depressão como exemplo. A pessoa que ela sofre por depressão, abrindo parênteses na questão de Jesus e Pedro, né? A gente acabou vindo pra cá. Ela sofre com náuseas, tontura, falta de ar, tensão muscular, irritabilidade, fadiga. Então, tudo isso são as formas do corpo demonstrar o quê? Opa, não tô bem. Então, às vezes a pessoa tá cansada, ela não entende o porquê daquela fadiga. Pode ser que ela esteja passando por um quadro depressivo. Mas qual o motivo da depressão? Aí também é outra questão. Mas, tipo assim, tô com a fadiga. Mas é por conta da depressão. Mas o porquê dessa depressão? Então, tem todos uns porquês que é muito importante a gente descobrir. Mas a questão de Jesus ali, de Pedro, eu creio que é esse contato profundo com aquilo que estava pegando com Pedro. Na raiz, tocando na raiz mais profunda de Pedro. Né? Curando ele ali. Porque eu imagino que a situação em si gerou algo. E Jesus sabia que ele precisava ser curado daquele algo. Então Jesus já chega diretamente no ponto específico. E o fato de você saber quem você te leva para um crescimento? Leva para um crescimento. Automaticamente, eu não preciso mais me sujeitar àquela situação. Eu creio assim que a diferença entre Judas e Pedro era que Pedro, ele tinha esse conhecimento a mais. Ele sabia quem... Né, ele tinha participado ali, andou sobre as águas. No Monte da Transfiguração. Ele era mais próximo ali de Jesus. Então, ele sabia quem ele era. Não, eu falo pelo fato... hoje, na Bíblia, né, William? Vou partir pro lado teológico aqui da situação. Hoje, na Bíblia, quando fala-se de amor, a palavra amor, no nosso dicionário, vem como uma coisa só. Mas no original não é isso, né? Tem o amor ágape, o filéu e o eros, é isso? Sim. Explica pra gente sobre os três, pra mim poder entrar na onde que eu quero explicar pra quem tá em casa aí. Olha, dentro do grego, ágape, filéu e eros, ágape seria de irmão para irmão, né? O ágape? O filéu é de pai, de paternidade, e o eros é entre esposa e esposo. Tá. Então só que assim, no hebraico a palavra amor é ahavá. Ahavá no sentido de não apenas um sentimento, mas uma doação. Tipo, eu te amo. Eu dou algo a você. E essa doação, ela te preenche, te satisfaz, gerando um benefício e um prazer na sua alma. Então, eu te amo. Tanto que o amor está ligado a uma atitude, e essa atitude preenche. Vamos lá. O ágape. O ágape. O amor é um conjunto coletivo entre irmãos. Eu confesso que eu pensava que... Um dia eu aprendi que o ágape era o amor de Deus. Tipo assim, um amor mais... Sim. Tá Deus, certo tudo, isso, geral. Tipo, o amor ágape é aquele amor que se doa por alguém. Tipo, um amor sacrificial. É o que Jesus fez pela humanidade. Pela humanidade, de irmão para irmão, Deus para... não é literalmente... um amor de pai para filho. Vamos lá, vou dar um exemplo. Da Dona Vânia com você. Né? Esse é o filéu de algo mais afetivo, assim, toque. Né? De Deus comigo, claro, ele como criador, ele veio de uma forma e faz de uma forma. Como pai, né? Ele trabalha de outra maneira. O ágape está relacionado assim, é um coletivo, tanto dele comigo, como eu com você. Eu não vou chegar... Por exemplo, em outra pessoa que não seja a minha esposa, vamos lá, no meu caso, né? E aplicar outro tipo de amor, por exemplo, o eros. Entendi. Não, com a minha esposa. Entendi. Correto? Agora, o ágape, Deus comigo, eu com o irmão. Esse amor de Deus eu recebo e transmito. Na íntegra, o amor ágape está ligado a isso. Eu recebo do Criador
e eu transmito ele. É tipo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Eu entrei nessa questão porque no original, quando a gente vai entrar nesse ponto, quando Jesus pergunta para Pedro se ele ama, né? Pedro, tu me amas? No original, ele tá perguntando assim, ó, Pedro, tu me ágape? Sim. É tipo, Pedro, o teu amor é aquele que você doa a tua vida por mim? Porque não foi o que aconteceu. Sim, correto. Ele ficou com medo né? E aí ele responde, ele fala assim, aí Pedro responde, o filéu. O filéu é de pai para filho, seria de pai para filho. Tipo, no caso, algo mais afetivo. É afetivo. É algo mais afetivo. Isso. A gente fala pai para filho, mas literalmente não é pai e filho. Entendi. É algo afetivo. É um amigo. É um amigo, ô filhão, vem cá. Igual o Jefferson com a gente, né? Todo mundo é filhão dele. Então, é afetivo. Realmente, ele disse, não, é o ágape. Ou seja, meu negócio contigo aí. Porque ele fala assim, ó, no original tá assim, Pedro, ele fala assim, ó, Pedro, tu me ágape? E Pedro responde assim, eu filéu. E ele pergunta de novo, Pedro, tu me ágape? E ele responde assim, não, eu filéu. Por quê? Ele tá falando, não, meu amor não é esse. Ele entendeu. Entendeu? Pedro, ele tá falando assim, ó, eu entendi diante da situação, eu achava que eu era uma pessoa. Positivo. Eu achei que a minha fé era essa, e eu entendi que não, meu amor é efetivo por ti. Tem limite. E aí, Jesus, ele faz algo que chama atenção. Ele vira e fala assim, ó, Pedro, tu filéu, e a Bíblia fala assim que ele entristece. E aí ele vira e pega e fala assim, ó, sim, eu filéu, né? Aí ele vira para ele e fala assim, apacenta minhas ovelhas. Eu até vi uma explicação sobre isso, é que quando Pedro, ele entende quem ele é realmente, e Jesus, ele vê isso em Pedro, é aquele fato de, tipo, a gente se torna orgulhoso em alguns pontos e Jesus olha e fala, meu filho, eu tô te dando corda, mas você vai acabar descobrindo quem você é, situações vão te moldar, existem coisas que vai te machucar por conta da forma que você é. Então, na hora que ele reconhece, ele fala assim, eu filéu, ele fala assim, apacenta minhas ovelhas. Porque quando ele reconheceu quem ele era, Jesus sabia que o amor dele iria crescer. Porque chega no final da vida de Pedro, isso não está na Bíblia, mas está na história, que Pedro ele fala assim, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Me crucifica de ponta cabeça. Ali o amor de Pedro cresceu. Sim. Né? Ali é algo assim... Ali ele entendeu. Ali ele entendeu. Por isso que eu perguntei... no ágape. Isso. Por isso que eu perguntei, porque ali é um amor que se doa, né? Tipo, o que ele recebeu de Jesus, que foi um amor que se doou e nos resgatou, nos conectou de novo ao Pai, né? Tá acontecendo através de Pedro. Pedro entendeu isso e ele recebeu isso para a vida dele e agora ele tem... ele não só recebeu, ele entendeu. Isso teve uma autoridade, o fato dele entender. E ele começou a exercer isso, porque através de Pedro, muitas vidas vieram aceitar Jesus depois disso. Por isso que eu perguntei o fato de você ali, quando você entende quem você é, isso te gera um crescimento? Gera um crescimento. É interessante, né? Isso aí por isso que eu quis saber sobre... vamos partir para um outro ponto, vamos tentar correr aqui. A gente falou sobre a falta de perdão agora. Também tá ligado à depressão? Sim, tá ligado, né? À depressão. A gente falou sobre a falta de perdão, esse fato de não conseguir perdoar e até gerar alguma coisa no seu corpo. Só uma coisa importante, ó. Todo sentimento que você vê que te liga ao passado, ele pode ser que seja ou tá te mostrando, pode estar vindo uma depressão. Vamos falar bem do modo mais comum, assim, mais vulgar. Tá gerando uma depressão, pode ser que a pessoa esteja ali gerando algo que possa se desenvolver e virar uma depressão, porque geralmente a depressão ela tem mais a ver com o passado, frustração, uma situação mais complicada ali, um trauma que tem a ver com o passado. Todo sentimento que você percebe que te leva para o futuro, você mesmo pode falar, eu acho que eu estou ficando ansioso, eu acho que eu tenho um quadro de ansiedade, enfim. Eu ia te falar a diferença da ansiedade, então, quando Jesus ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, é que independente de você estar vivendo aqui o hoje, mas, de repente, a tua mente está vivendo um amanhã, é aquela coisa de tipo, não, eu não vou esperar 100% se isso aqui vai dar certo. Eu vou antecipar, e você vai lá e quebra a cara, e isso te faz retroceder. A ansiedade, ela produz isso, tipo, é o fato de você... viver, esperar agora,
ter a consciência de como tá a tua vida, se colocar a tua vida no eixo, tua cabeça no eixo, tipo, não, deixa eu viver o hoje, para que eu ficar desesperado, correndo, andando lá na frente, enquanto eu tenho que viver o hoje, né? E, de repente, o fato de você se acelerar em querer ter atitudes, fazer coisas, acaba fazendo você quebrar a tua cara e, de repente, até retroceder, né? Aquilo que tá te fazendo ir para frente, tá te fazendo mal e fazendo retroceder. Não, tipo assim, porque o ser humano não entende é que a gente tem um controle, né, digamos assim, é só do presente. Não tem controle do passado nem do futuro. Então, Deus, ele quer nos ensinar, opa, filhão, deixa o futuro comigo. E o versículo fala, né, que o amanhã só pertence a Deus. Né? O passado, Deus já perdoou, Deus, ele tem perdão, tem cura, ele tem várias coisas. Tem aquela parábola do rico insensato, quando ele fala assim que ele vai construir outros celeiros maiores, ele vai ajuntar para poder viver a vida dele, né, de uma maneira descansar, mais tranquila. E aí fala assim, hoje mesmo pedirão Chama tolo, de louco, né? É louco, tolo, né? Hoje mesmo pedirão a sua alma, né? Tipo, o dia de amanhã pertence a Deus. O que vai adiantar tudo que você fez, né? Então, ele tinha tudo aquilo, mas não estava usufruindo de tudo aquilo que ele tinha hoje. Esperando no amanhã, e o amanhã já não pertencia mais para ele. É bem isso, né? A coisa mais triste do mundo é você não viver. Tipo assim, ó, quem vive no futuro não vive de verdade. E quem vive no passado também não vive de verdade. A vida verdadeira é o agora. Eu aqui e agora. Porque a gente começou a live já faz um tempinho, já passou, né? Eu não tenho controle mais. E aí? Né? Então é importante pensar nisso, né? Sentar, organizar para poder seguir tua vida, né? A questão da injustiça. Também é uma situação que te leva para um quadro de depressão, tipo, ficar esperando que algo aconteça. Eu lembro de situações de pessoas que eu atendi, onde foram, um exemplo aqui, né? Pessoas que passou por um abuso, por exemplo. E a pessoa, ela vive com aquilo dentro dela, esperando, de repente, até a identidade dela acaba sendo distorcida, esperando de que Deus não vai fazer justiça por mim? Essa pessoa vai ficar impune, né? Algo do tipo. Isso pode levar, de repente, para uma depressão? Sim, pode. Porque tem a ver com frustração, né? O trauma. Então, foi muito injusto. Foi, tipo assim, algo que foi tirado, tomado, essa sensação de vazio. Então, é onde, ainda mais em caso de abuso, porque no abuso não é simplesmente ali algo físico, mas envolve a questão emocional também. Né? A pessoa rouba ali a sua inocência, ela, sabe, deixa um vazio, porque a pessoa, ela sofre um trauma, então automaticamente ela se sente solitária, se sente sozinha, desprotegida. Então, a chance dessa pessoa ela desenvolver uma depressão é muito grande. O fato, de repente, até dela culpar Deus também ela acaba quebrando essa conexão de tipo... não, eu não quero mais. Ele permitiu que isso acontecesse comigo. Quebra. Tem esse fato também? Tem, porque assim, aonde estava Deus? A pessoa pensa. Então, entendi. Ela... É difícil. A pessoa é complicado. Eu ia te perguntar isso, William. O que a Bíblia fala a respeito de justiça? Como que a Bíblia pode... Por exemplo, só para a gente ter uma entrada aqui no nosso assunto. A questão de justiça. Eu entendo que Jesus é a justiça de Deus, certo? O que as pessoas hoje olham por conta de uma situação que aconteceu na vida dela, acaba culpando Deus, tipo, Deus permitiu isso. E não entende o que o próprio Deus fez. Ele deu o seu único filho. E esse filho é a justiça nossa, porque essa justiça, ela se manifestou e arrancou um peso, um fardo de nós, né? Nós estávamos condenados, né? Nós estávamos assim, não tinha... O nosso destino, na verdade, era o inferno. Desde a queda do homem, todos estavam destinados para o inferno. A justiça de Deus se manifestou através de Jesus. E aí as pessoas não entendem que, tipo, tudo que precisa, Deus ele já fez para a humanidade. É isso? Eu acredito sim, porque existem duas vertentes da justiça. Essa que você acabou de expor e a justiça do homem, do meu ego, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. O homem que aplica a autojustiça, ele não sabe o que realmente é a justiça. Ele nunca conheceu a justiça. Como você disse, o homem não merece nada. O que eu mereço? Um dia desses eu ouvi um rapaz falando, não, eu mereço isso, eu mereço aquilo.
na íntegra, o que nós merecemos hoje. Me disseram esses dias, William, o homem merece uma só coisa. Eu até fiquei assim, espantado com o peso. O homem merece uma só coisa, o inferno. Só isso. Ele nasceu merecendo o inferno. Aí a graça é um favor que eu não mereço. Verdade. Correto? Então ele manifestou quem? A justiça, que é o Cristo, que é o Filho dele. A justiça vem faça-me justiça. Por exemplo, a palavra justiça do hebraico hoje é tzedaká. Vamos lá, tzedaká. Em Israel, há um costume. Se você está... dia que você for em Israel... Não ouviu amém, Alexandre? Amém. Em nome de Jesus eu vou. Glória a Deus. Né? O dia que você for em Israel, pode ser que você encontre... eu não digo mendigo, mas um morador de rua que vai olhar para você e vai te pedir algo. Hoje, andando na rua, nós dá um dinheiro, dá uma moeda, paga uma marmita, faz alguma coisa, a gente vai lá e faz a nossa caridade. Mas, em Israel, você vai ouvir alguém, vai ver alguém assentado diante de uma praça, com a mão estendida, você vai passar e ele vai gritar uma palavra para você. Tzedaká. Faça-me justiça. Tzedaká. Isso é um costume. Ó, que legal. Tzedaká. Tzedaká. Tzedaká vem do hebraico tzadik. Justo. Tzedaká, ação de justiça. Se ele está clamando por tzedaká, no costume você tem a obrigação de... É o que mesmo Pedro, que você não conhece a pessoa. Mesmo que você não conhece. É o que Pedro e... Pedro e João, né? Na Porta Formosa. Pedro e Tiago. Os dois estavam passando, Porta Formosa, e aquele paralítico. Né? Aquele paralítico. Me dá uma esmola. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele realmente gritou ali é: tzedaká, me faça justiça. Alivia esse fardo de mim. Me tira dessa situação. É isso. Fazer justiça é você tirar alguém da situação que ele está vivendo. Então, se você ouvir alguém, tzedaká, me faça justiça, e você nega, você está negando aquele que fez justiça por você. Nossa, forte, hein? Isso é muito sério. Profundo, é por isso forte. que hoje, me dá uma moeda. Cara, isso você tem que dar. Mas ele vai queimar com que droga, é com o que ele pede para fazer, tipo, produzir a caridade, né? Positivo, é isso aí. Produzir a caridade. É por isso a importância da cultura hebraica hoje, porque nada é em vão. Tzedaká, me faça justiça, mas alivie meu fardo, a minha situação, cara. E você pode fazer. É interessante, a gente até falou sobre isso antes, na questão de fazer justiça. Você falou assim que quando ele não faz, ele, de alguma forma, ele está negando aquele que fez justiça por ele. Tem aquela parábola, né, que o rei, a pessoa é chamada diante do rei, e ele vira, ele pede misericórdia, porque o que ele tem ali, toda a sua vida não poderia pagar o tamanho da dívida que ele tem, né? Agora eu não vou me recordar que parábola que é essa. É a parábola do servo... Agora eu não vou me recordar. Agora eu não vou me recordar. Mas o interessante é que ele pede a misericórdia ali, né? Ele fala para que pudesse de alguma maneira ali, toda a vida dele não poderia pagar aquela dívida que ele tinha, Sim. que era muito alta, né? Agora eu não lembro se era 100 anos de dívida, eu não vou... Apenas corrigindo aqui. Era de uma vida inteira. Apenas corrigindo aqui, Pedro e João. Ah, tá. Pedro e João. Agora eu não me lembro, mas eu sei que o rei, ele produz essa misericórdia. Ele recebe ali e ele sai. E aí a parábola fala que quando ele sai, ele topa com alguém que também devia para ele. Ele tinha acabado de receber misericórdia. E aquela pessoa pede misericórdia para ele. E ele nega a misericórdia. E era algo pagável, né? Não era algo impagável. Igual que ele devia, né? Que nem ele devia. Era algo pagável. Ele nega, ele acabou de receber essa misericórdia. E ele manda prender aquele homem, né? O interessante é que os súditos do rei vão até o rei e falou, aquele que você liberou aqui sob misericórdia, acabou de condenar alguém. E o rei manda chamar e condena ele. Tem muito a ver com Deus, né? O homem pecador com Deus. Por quê? Porque Deus, ele manifestou a justiça dele através de Jesus.
É Jesus. Os nossos pecados eram algo impagável, né? E Jesus, ele pagou isso, né? A graça se manifestando. Alguém que ele pagou por algo e, em vez dele ficar com o prêmio, ele virou e falou assim, ó, eu tô oferecendo para você, você tá sendo beneficiado por isso. Só que, de repente, a gente lida com situações que a mesma graça que caiu sobre nós não oferecemos a mesma graça para a pessoa. E a gente guarda rancor, a gente não consegue perdoar. E o fato de não fazer isso, você está destruindo a ponte que te leva até a tua salvação. É bem Sim. isso. É muito sério, né? É bem isso sério. A questão de essa parábola é a parábola do credor incompassível. Isso, é isso mesmo. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Vamos lá. Mateus capítulo 18, do 26. Mateus capítulo 18, 26. Vamos lá. Então, senhor... Lê pra gente. Você tá Vamos lá. Bíblia, chegou aqui, ó. Então aquele servo... Perdão, deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 18, versículo 26 até o 35? 23 ao 35. 23, vamos lá. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe deviam 10.000 talentos. Na conta, 10.000 talentos é tipo... Meu Deus, é impagável, não tem como um ser humano... Lembrando que cada talento equivale a 37 quilos. Hoje, por exemplo... Quantos talentos que era? Aqui é 10.000 talentos. 10.000 vezes 37. Seria 300 e... Dá milhões, não dá? 10.000... Não, 100, 370 mil. 370 toneladas, aí seria, de ouro. Vamos deixar claro aqui que a gente tá fazendo conta em cima da hora aqui, mas é para mais ou menos. Pode ser que a gente pode estar errado aqui em algum ponto. Faz aí, vamos lá. 370 mil quilos de ouro, tá? Vezes 1 quilo hoje tá 450 mil reais, 1 quilo de ouro, aproximadamente. Então eu tenho aqui 166 bilhões de reais e 500 milhões. 166 bilhões de reais. Em toda a vida dele, ele não pagaria. Não pagaria. É isso que o texto está querendo dizer. Não pagaria. Vamos lá então, hein? Aí, continuando aqui, ó. E não tendo ele como pagar, né? Óbvio. O seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos. Então, eles iam ser vendidos como escravo. E com tudo quanto tinha para que lhe pagassem a dívida. Então aquele servo, ele se prostra e reverencia, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e eu te pagarei tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo... Interessante, só dando um respaldo. Eu não me atentava a esse ponto, né? De não só ele... Mas os filhos e a mulher, né? Todos ali seriam condenados de certa maneira. Me vem aquele texto, né? Onde ele fala assim, vinde a mim, será salvo tu e tua casa, né? A misericórdia de Deus, ela não só alcança você, mas ela alcança a promessa de Deus, ela alcança toda a sua casa. É o que aconteceu, né? O rei, ele faz o quê? Ele promove misericórdia. E aí, não só ele, porque tá aliviando o peso dos filhos e da mulher, né? É a condenação. Toda uma geração seria ali, de escravos, vamos colocar assim. Tá recebendo a misericórdia, a justiça ali do rei. Continua o texto aí. Vamos lá então, hein? Então, o rei o soltou e perdoou-lhe a dívida. Então, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Era uma quantia muito pouca. Pagável. E lançando a mão dele, sufocando, imagino que pegou pelo pescoço o homem. E, vamos lá, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo se prostrou, fez igual ele fez, né, com o rei, prostrou seus pés e rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e eu te pagarei. Ele, porém, não quis saber, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Aí, continuando aqui, ó. Vendo, pois, os seus conservos, o que aconteciam, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei toda a dívida que tinha, porque me suplicaste.
E não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. E assim vos fará também, né, meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Ó, duas coisas me chamam a atenção aí. Uma é a atitude dele, né? Na hora que você falou de pegar pelo pescoço, é de uma pessoa que não nasceu de novo. Tipo, ela é movida pelos teus sentimentos, o desespero, né? Recebeu misericórdia, mas, tipo, aquilo não mexeu com ela. Aquilo não transformou a atitude dela. Isso é assustador, né? Não transformou quem ela é ali e ainda continua com o mesmo pensamento. E essa justiça de Deus, que é Jesus, ela precisa nos transformar. Não é só aceitar Jesus, mas é se converter mesmo, né? É o que não aconteceu. A outra atitude que me chama a atenção nele é o fato que ele fala assim, ó, seja misericordioso comigo, que eu vou te pagar. Diferente do rei que perdoou, né? Ele perdoou totalmente. O outro ainda deu opção, falou, ó, eu vou te pagar. Ele não aceitou, né? E isso também me chama a atenção. Me leva muito o fato de uma situação que eu presenciei isso num culto. Eu preguei sobre isso. Que eu cheguei a presenciar e eu preguei sobre isso. Eu falei, se você precisa... Quando você não libera uma pessoa espiritualmente, você como igreja, você tem autoridade sobre ela. De repente, a pessoa é uma pessoa do mundo e a pessoa que está aqui do outro lado é uma pessoa que aceitou Jesus, conhece a palavra de Deus, espiritualmente existe uma autoridade sobre ela porque ela é igreja, mas ela não perdoa quem está no mundo. Tipo, por conta de uma dívida, por conta de uma traição, algo que a pessoa fez, e ela não consegue entender o que o Jesus fez com ela, o que o Pai fez com ela. E ela não libera aquela pessoa. E aquela pessoa, de repente, espiritualmente está amarrada e nem vem a se converter pelo fato de quem está aqui, alguns chamam até de pecado de feitiçaria, né? Porque a mesma boca que abençoa, amaldiçoa. Feitiçaria carismática. Isso. Você pode estar fazendo o quê? A mesma boca, a mesma pessoa que tem o poder de orar, expulsar um demônio, ela tende a enviar um demônio para a pessoa que fez algum mal para ela. Então, isso acontece no mundo espiritual. É a mesma coisa de pedir para Deus, pesa a mão sobre eles. Pesa a mão. É verdade. Faça justiça. Faça-me justiça. Olha só, eu presenciei isso, porque eu lembro que quando eu preguei essa mensagem, logo no final da mensagem, eu fiz um apelo para quem queria aceitar Jesus. E havia uma pessoa que tinha participado do culto, ela estava vindo, eu tinha reparado que ela já tinha participado umas 3 vezes do culto, e naquele dia ela se levantou e ela foi até a frente e aceitou Jesus, né? Logo que terminou o culto, essa pessoa foi embora, né? A gente pegou o contato dela para depois entrar naquela comunicação, né? De poder cuidar da vida dela. Veio a segunda pessoa, era uma pessoa que estava atrás dessa pessoa. E ela chegou em mim e falou, eu preciso testemunhar algo. Eu não esqueço disso. Ela falou assim, que na hora que eu falei na minha mensagem que você precisa liberar essa pessoa porque você pode estar amarrando ela, a pessoa que estava à frente, que aceitou Jesus, era alguém que devia para essa pessoa, e ela estava muito assim, ó, ressentida com ela, porque era um valor em dinheiro, era algo ali que estava acontecendo. Ela nem olhou na cara da pessoa quando ela chegou dentro da igreja. Por quê? Porque havia algo no coração dela. E ela fala assim que na hora que a mensagem tocou ela liberou a pessoa que estava na frente. Ela falou, Senhor, eu libero ela. Se eu tô prendendo ela de te conhecer, de aceitar Jesus, eu libero ela. E na hora que ela fez isso, eu fiz o apelo e essa pessoa da frente foi à frente e aceitou Jesus. Nossa, e ela falou assim, ó, pastor, eu posso testemunhar algo que aconteceu comigo e isso eu vou guardar para minha vida inteira. Eu liberei ela, você fez o apelo, ela foi para frente. E eu já tinha reparado que fazia uns 2 ou 3 cultos. Eu falei, foi isso mesmo. Eu também reparei que ela não vinha nos apelos e aquele dia ela veio. Né? Como é que é importante, né? Então, a justiça de Deus, ela foi manifestada através de Jesus ali, né? Ó... Acho que ficou tarde, né, pro nosso podcast. O Eric está bravo ali, ó. Ó, vamos fazer assim, vamos encerrar esse podcast. Eu queria agradecer pela presença de vocês, tá? De estar aqui. Maravilha. A gente vai sempre estar fazendo isso, eu acredito que vai surgir edificante. Outros temas. Para quem está em casa é legal, porque hoje está aqui o pastor William,
Então, tá mostrando, né, o seu lado teólogo. Quem não gosta do pastor William? Da teologia. Tarde da benção. Tarde do milagre. O Lucas está aqui hoje, né, mostrando o lado de psicólogo, né? E é uma conversa bacana. Eu espero que, de alguma maneira, quem ficou aí até agora possa ter, de alguma maneira, recebido uma revelação da parte de Deus, isso possa ter testificado o teu coração. Eu te agradeço, então muito obrigado por vocês aqui. Até uma próxima. Nós que agradecemos o convite. Até uma próxima, ainda vai fazer mais vezes. Então, antes de você sair, antes da gente encerrar esse podcast, eu vou pedir para você deixar o teu like no vídeo, que isso é importante. Se você não é inscrito ainda, inscrever-se aí no nosso canal e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, em nome de Jesus.